Meu amigo, prepara o coração, porque você vai precisar dele muito pra assistir esse episódio até o final. Porque você nem imagina o tanto de cabeças que vão sair voando no vídeo de hoje. Já que o monstro mais tenebroso de todos os tempos chegou pra acabar com até a última gota de esperança dos nossos pobres caçadores. O episódio começa com o nosso prota tirando um ronco bolado. E ele recebe uma ligação da irmã dele, perguntando por que diabos ele ainda tá dormindo. Ele não pode ter esquecido da reunião de pais, né? E depois dessa ele realmente foi vestido igual um pai de família pra escola. Falando que não pode falar com a professora dela usando um moletom, né? E as gurias da escola já estavam babando e mijando um guaraná pelo Jinwoo. E a Jinna fala que desse jeito vai chover de fêmea pra cima dele. Lá na sala da professora, ela fala que a irmã dele é uma aluna exemplar. Mas não foi só pra falar isso que ele foi chamado. A véia pergunta se ele deixaria a Jinna virar uma caçadora se ela despertasse. E como ele sabe muito bem o inferno, que pode ser dentro de uma dungeon, ele falou que não na mesma hora. Então a coroa disse que tinha um favor pra pedir. Na saída da escola, ele encontrou aquela mina que tá no grupo de exploração dele só pra preencher as vagas. E ela ficou surpresa quando descobriu que ele era irmão da sua melhor amiga. Então a Han fala que não faz ideia do que a professora falou, mas ela não vai voltar pra escola e nem parar de caçar. E o Jinwoo fala que um ranquier como ela não vai sobreviver por muito tempo e nem ganhar muito dinheiro. Mas depois que ela jogou na cara que ele também era ranquier, o gurizão falou que não veio pedir pra ela parar. Lá no aeroporto, o Jinchu foi receber o caçador de rank S, Wang Dong-su, que veio lá dos Estados Unidos só pra bater um papinho com o nosso protagonista que matou o irmão dele. E ficou surpreso que o gerente da associação veio receber ele pessoalmente. O Ruivinho perguntou se ele realmente veio só pra encontrar aqueles dois sobreviventes. E o careca fica boladão, perguntando se ele vai ser idiota o bastante pra tentar impedir ele, já que deve saber que não tem a menor chance. Mas o coitado fala que só queria fazer o trabalho dele. Os caçadores mais pica tinham acabado de voltar da ilha Jeju, onde lutaram contra aquelas formigas sinistras que agora começaram a criar asas. E o presidente já tava preparando uma investigação pra saber mais sobre esses filhotes de cruz credo. De noite, o Jinwoo foi se encontrar com o gerente An e seu empregado, e ficaram impressionados quando ele pediu pra participar de um treinamento com aquela garota. Então tava todo mundo se preparando pra entrar em um simples portal de rank C. Mas um maluco veio perguntar até quando eles iam ficar de papo furado. Esse era o Kim Chu, um tanque de rank A. E não é querendo dar spoilers não, mas esse cara vai se ferrar da hora mais pra frente. Ele é o líder da equipe de ataque dos jovens calouros. E ficou incrédulo quando ficou sabendo que ia ter que tomar conta daquele bando de rank E. Mas essa equipe de ataque pelo menos tinha um rank A e 5 rank B pra cuidar de tudo. E o Jinwoo só levou a guria aí pra ver se ela desistia depois de ver como os portais são assustadores. Mas com essa escalação vai ficar difícil se o boss for derrotado muito fácil. E o assistente pediu pra ele se segurar um pouquinho pra que os novatos tivessem o que fazer. Então chega de enrolação, né? Bora entrar logo nesse portal. Todos os caçadores começaram a entrar, mas chegando lá, algo de errado não tava certo. O que era pra ser um simples portal de rank C, acabou virando um portal vermelho. E o Jinwoo tentou atravessar de volta e gritou pra trazerem a equipe de ataque principal, mas foi puxado pra dentro e o portal logo se fechou. Quando foi ver, eles já tinham ido parar no meio de uma floresta de neve muito louca. Aí Han perguntou o que são esses tais portais vermelhos, e o Jinwoo explica que são portais diferentes dos comuns, já que quando você passa por ele é levado a uma dungeon isolada lá no quinto dos infernos, e não dá pra sair até que o boss vire panqueca ou aconteça uma dungeon break, que eu já vou avisando que não vai acontecer. O pior de tudo é que aqui os monstros mágicos são muito mais fortes que o normal. A pirralha quase tomou uma flechada de gelo no meio da testa, mas pro azar daquele maluco ele não tinha um galã de novela pra proteger ele. E o líder percebeu que eles estavam sendo emboscados por elfos de gelo em cima das árvores, e foram atrás dos dois membros mais fracos do grupo. Lembrando que 2 meses atrás o Jinwoo provavelmente estaria nessa lista, e ficou furioso que esses malditos estavam brincando com eles, e fala que eles são famosos por serem cruéis, então são chamados de matadores do gelo. Aí o líder já começou a gritar que aqueles só vão encontrar inimigos de rank B ou maior, então se eles quiserem sobreviver é bom obedecer suas ordens. E teve a brilhante ideia de se separarem em 2 grupos, só assim eles iam conseguir sobreviver. Aí é claro que o geral já começou a falar que ia com ele, mas ele já empurrou um novato rank C pra longe, falando que nem ele nem os outros 2 rank E vão vir com ele. Disse que cada dia que se passa lá dentro é só 1 hora fora do portal, e pode ser que eles só consigam sair dali daqui 2 ou 3 meses, que é muito tempo pra ficar carregando peso morto. Então falou pra eles sobreviverem até ele derrotar o chefe, que todos voltam pra casa. E essa foi sem dúvidas a pior decisão que ele podia tomar. Uma gatinha rank B ainda pediu pra ir pro grupo dos fracassados, e o Kim Chu não conseguia acreditar que ela era tão idiota que ficou com pena deles. Mas ela chegou no ouvidinho do Jinwoo falando que nem o Kim conseguiu perceber aquela flecha, e disse que ele não é um rank E nem aqui nem na China. Então os 2 grupos se dividiram de vez. Os profissionais foram pelo campo aberto, enquanto os fracotes iam pela floresta. E em alguns minutos o Kim já encontrou marcas de garras de um urso de gelo, então o grupo do rank E ia com certeza ser sacrificado, já que não tiveram nenhum treinamento, então vieram só pra observar a raid e vão acabar virando saudades. É muito azar. Mas o Kim ficou pensando porque ele achou que o verme rank E era o líder, já que eles tinham um rank C e a Park Hee-jin que é rank B, e já se prepararam pra batalha porque os ursinhos carinhosos finalmente apareceram. O primeiro já deu uma patada pra esmagar os canalhas, mas bateu de frente com o escudão e foi cortado no meio igual o Gojo. Aí os outros ursos já partiram pra cima igual doidos, enquanto lá na floresta a gatinha falava que era melhor eles voltarem, já que esse era o território dos ursos de gelo. Mas o Jinwoo fala que é por isso mesmo que eles foram pra lá, porque assim a única coisa que eles vão ter que se preocupar ali são os
os ursos, ao invés de lutar contra inimigos inteligentes como os elfos de gelo. E ela nem tinha pensado nisso. Se aqui é a casa dos ursos, quer dizer que não vão ter monstros mais fortes que eles. Mas ainda assim tava muito frio. Então o Prota meteu o louco e puxou os agasalhos do seu inventário na frente de todo mundo. Os pivetes já ficaram impressionados, falando que nem os caçadores de rank alto conseguem invocar coisas assim. Depois que todo mundo ficou trajado, a estudante perguntou quem diabos era ele. E o Jinwoo botou a mão na cabeça dela, falando que como ele trouxe ela aqui, vai proteger ela de qualquer coisa. Mas pediu pra ela não ficar fazendo perguntas. E o mesmo vale pra aqueles dois. Mandou eles ficarem quietinhos que vai ficar tudo bem. Foi aí que o primeiro ursão resolveu aparecer pra eles. O Jinwoo já mudou pro título Assassino de Lobos, que dá 40% de força a mais contra animais. Enquanto lá fora o Bayek Yonho fazia de tudo pra entrar no portal, falando que com sorte alguns rank A e rank B conseguem voltar vivos. E ia tudo depender do Caçador Kim. Mas o gerente falou que na verdade o Caçador San Jun-woo também tava acompanhando a equipe. E disse que era só um rank E, mas ele suspeitava que o Caba teve um segundo despertar. Porém não tinha nada confirmado, né? Do nada o corno do Hwang Dong-soo saiu de uma Ferrari só pra encher o saco, falando que se os manda-chuvas da Tigre Branco tão por aqui, isso só pode ser um portal de rank A ou mais, né? E logo de cara ele já tava arranjando encrenca com o presidente dos caras. Perguntou o que um lixo de rank E, que nem é membro dos Tigres Brancos, tava fazendo num portal com eles. Fala que ele queria ver a cara do maldito, mas pelo jeito ele vai acabar virando ração de monstro. E o Jinchoo fala que esse moleque tem muita sorte, porque nem esse brutamonte pode alcançar ele atrás de um portal vermelho. Mas será que essa sorte é o suficiente pra ele sair vivo de lá? E enquanto ele perguntava isso, o molecote já tava descendo a porrada no último urso de gelo, falando que o portal vermelho é realmente incrível, porque lá ele ganha muito mais XP. À noite eles foram logo fazer um churrascão com carne de urso, mas não conseguiam acreditar que mesmo depois de lutar tanto e comer, o Jinwoo ainda foi fazer exercícios. E não dá pra falar que isso é exatamente um exercício, né? Já que ele foi caçar briga com o resto dos ursos e testar seu mais novo poder. Chamou todo o seu exército das sombras, incluindo o grande Igris. Falou que esse ia ser o primeiro trabalho deles. E os cabas já partiram pra cima dos inimigos. E dava até pra dizer que a força deles era de igual pra igual. Tirando o fato que depois que os soldados das sombras morrem, eles podem simplesmente nascer de novo. Mas é claro que não era de graça, né? E cada vez que eles eram derrotados, gastavam a mana do Jinwoo. Então o líder do bando finalmente decidiu aparecer. Deu uma patada que eliminou 3 e já saiu atacando geral. Ainda meteu um urro que solou todos e zerou a mana do Prota na mesma hora. Então agora só sobrou os mais potentes, né? E a gente ia finalmente ver o duelo entre o Igris e o ursão da Coca-Cola. O Cavaleiro Sangrento já desviou do primeiro golpe e cortou o ombro do bichão. Enfiou a espada nas costas dele e saiu rasgando o maluco igual folha sulfite. Ainda cortou a panturrilha dele, deixando aquele monstro de joelho. E botou a cabeça dele pra tirar umas férias do corpo só de meme. Se pá, agora ele resolve pedir demissão da Coca e trabalhar na Pepsi. E o Jinwoo fala que se o Igris tivesse lutado com a espada naquele dia, ele com certeza tinha virado picadinho. E até com a sua força atual, ainda deve ser mais fraco que ele. Mas o importante é o que importa, né? E agora ele tem um subordinado ridiculamente forte pro seu exército das sombras. Enquanto lá no grupo dos boladões todos estavam sendo exterminados. O único que sobrou foi o Kinchu, falando que ele não podia morrer porque ele vai se juntar à elite da guilda Tigre Branco. Mas aqueles elfos de gelo tinham acabado de virar seu pior pesadelo. E ele já saiu gritando completamente desesperado, porque eles tinham sido devastados sem o chefão nem ter que sujar as mãos. Depois de acabar com aqueles ursos, o Jinwoo não perdeu tempo e já começou a recrutar as novas sombras pro seu exército. Enquanto isso, do lado de fora do portão vermelho, o Dong-soo todo impaciente pergunta quanto tempo faz que eles entraram. Os caras respondem que só passaram 3 horas, que dá uns 3 dias lá dentro. Então o Dong-soo já presume que essas horas o Jinwoo já virou comida de urso. Ele já tava indo embora reclamando que fez a viagem à toa, mas lembra que o Jinwoo não faz parte da guilda Tigre Branco. E pergunta o que diabos ele tava fazendo ali então. O gerente explica que o Jinwoo era um amigo dele e tava curioso sobre o portal de rank C, então achou que não teria problema deixar ele acompanhar a missão. Só que é claro que o bombadão não acreditou nesse papo furado e começou a sufocar o coitado, perguntando que tipo de prodígio ele achou dessa vez. Mas o mestre da guilda já agarra o braço dele e manda ele parar agora. É claro que o cara dá uma farpada falando que ele é só um peixinho pequeno perto dele. E o Bayek já começa a liberar uma energia assustadora pra fazer ele retirar o que disse. E os dois já partem pra cima num x1 insano entre 2 rank S. Enquanto isso o Kinchu tá na neve quase congelando e traumatizado. E não entendeu nada quando encontrou os cadáveres dos ursos de gelo, falando que só pode ter sido os elfos de gelo porque aqueles fracassados não teriam força pra isso. Lá na treta entre os dois esquentadinhos, o Jinchu aparece pra interromper a briga antes que alguém acabe no hospital. E agradece por terem se segurado porque senão era ele quem ia ter que ser internado. Ele conta que testou os poderes do Jinwoo 2 meses atrás e pode garantir que ele é um rank E. Além disso, afirma que as bestas mágicas foram as responsáveis pela morte do irmão do Dong-soo. Mas o Caba fala que isso é só historinha pra bobo acreditar. E admite que só tá querendo um bom motivo pra matar o Jinwoo. Depois de andar muito, o Kinchu encontra o grupo de rank E e nota que eles estão vivendo na mó paz com comida e equipamentos. E fica frustrado por ter perdido toda a sua equipe por falta de recursos. O maluco começa a gritar com eles perguntando quem escondeu tudo aquilo deles. No meio do surto, ele fala que a maga de rank alto do time provavelmente escolheu ficar com o Jinwoo porque sabia que eles teriam os recursos necessários pra sobreviver. O Kinchu já ia passar a faca em geral, mas o Jinwoo aparece mandando ele pra longe com um peteleco, falando que se alguém foi responsável por tudo isso foi o próprio líder que quis dividir as equipes. Pra piorar, o vagabundo ainda traiu problemas pra gurizada que tava tranquilona e mandou os elfos de gelo desativarem a furtividade porque era impossível não perceber a sede de sangue deles. Quando o líder dos elfos
começam a falar, o Jinwoo do nada lança um verbo to be no idioma dos monstros. E nem ele sabia quando foi que ele aprendeu aquilo. O chefe conta que um dos seus subordinados achou ele interessante e queria uma luta. Mas em um piscar de olhos, a cabeça do Oreiudo foi parar a 10 metros de distância do corpo. E o Prota já partiu pra cima do líder também, que conta sobre uma voz que sempre manda eles matarem humanos. Mas essa mesma voz não dá ordens pra atacar o Jinwoo, o que significa que ele não é um humano. Então o Jinwoo começa a ligar os pontos e deduz que o fato de ter se tornado um jogador pode ter mudado seu status como humano. O chefe dos elfos fala que não tem motivo pra lutar com ele, e disse que se o moleque entregar os humanos vai poupar sua vida. Mas o Prota fala que não vai entregar ninguém não. Aí o elfo, cheio de confiança, lembra que eles estão em maior número, até que o Jinwoo invoca seu exército da sombra só pra calar a boquinha dele. Então todo mundo parte pra cima enquanto os pivetes tentavam escapar. E os elfos até tentaram atirar neles pelas costas, mas o Jinwoo brota de um jeito absoluto de cinema, catando a flecha no ar e exterminando eles. O Prota percebe que o chefe dos elfos, Baruka, é bem mais forte do que ele esperava, mas caiu no truque da adaga que desaparece e quase tomou uma pra ficar esperto. Meteu uma bicuda na boca do estômago do Jinwoo, que já mete um sorrisão, porque do nada os magos da sombra lançam uma bola de fogo direto no Baruka. O Quintil finalmente conseguiu se levantar depois do peteleco e foi correndo pra cima do Jinwoo ao mesmo tempo que o elfo. Mas é claro que ele já tava esperando que aquele idiota fosse fazer isso. Então chamou o Igris pra meter a espada no bucho do ranquear. E mesmo sendo um babaca, o cara ainda era forte, né? Então o Jinwoo extrai a sombra dele pro seu exército. Deu o nome dele de Iron, que já chegou chamando a atenção do Baruka, enquanto o resto do grupo dos humanos se esconde atrás de uma árvore assistindo tudo de camarote. Com a Park Hee-jin falando que se as raids sempre fossem assim, jamais teria virado uma caçadora. O elfo safadão fala que só uma espada não é o suficiente pra te satisfazer, e chama os outros dois pra participarem também. E dava pra ver que o cara era realmente forte, porque tava lidando com os três ao mesmo tempo. Mas aquela habilidade do Iron deixava ele muito irritado e fazia ele ir pra cima na mesma hora, o que fez ele baixar a guarda e tomar um cortezinho do Jinwoo por trás. E ficou pé da vida quando percebeu que todo o seu exército de elfos foi eliminado por aquelas sombras irritantes. Então parte pra cima do Jinwoo e começa a rir falando que ele jogou sua arma fora. Só que ele ativa a habilidade do Thor pra chamar sua adaga de volta, que vem voando direto nas costas do Baruka. O elfo tenta bloquear, mas sua arma é destruída. Então todas as sombras começam a atacar o líder ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, ele conseguiu sobreviver a todos os golpes. Mas o molecote aparece invisível, metendo a adaga no apêndice do bichão e falando que já acabou. O elfo manda ele parar de ser convencido, mas quando foi ver, o Iron já tava afundando a marreta no pote dele. Então eles finalmente derrotaram o boss e o Jinwoo ganhou muito XP. Mas mesmo depois de derrotar o elfo, o Iron tava tão empolgado que continuou macetando o corpo dele até o Jinwoo mandar ele parar. E o exército começa a comemorar a vitória. Finalmente o guri vai até o resto do grupo e avisa que tá tudo acabado. O portal se abre e os caçadores começam a voltar aliviados. Do lado de fora, o Baek, todo iludido, acredita que o Quintil sobreviveu e foi quem salvou todo mundo. Mas ficou surpreso quando viu que só os caçadores de rank baixo sobreviveram. Quando o Jinwoo passa por ele, o Baek tenta segurar e exige que ele explique o que aconteceu. Mas o Jinwoo, sem paciência, manda ele perguntar pros membros da guilda dele. O Baek insiste, dizendo que 6 dos membros da equipe desapareceram e ele precisa saber o que rolou. Só que o Jinwoo já tava sem saco e diz que salvou 2 dos caras deles, então o mínimo que ele devia fazer era agradecer, né? Fazendo o Baek tremer na base e pedir desculpas pela grosseria. Mesmo assim, ele continuou curioso e pergunta pra Park o que tá rolando. E ela responde que também não tem ideia, já que o garoto ficou de mau humor depois que derrotou o boss do portal. Então o chefe percebeu que o Jinwoo não é um caçador qualquer e já mandou o gerente trazer ele pra guilda de qualquer jeito. Enquanto isso, o Jinwoo tava frustrado porque não conseguiu extrair a sombra daquele elfo, já que ele tentou 3 vezes, mas a diferença de poder entre eles era tão grande que o sistema basicamente falou: hoje não, parceirão. No dia seguinte, ele se encontra com o Jinwoo, que aparece vestindo uma roupa tão brilhante que parecia uma árvore de Natal. E antes de seguir o plano, o Jinwoo pede pra passar na casa da Ihan. Assim que ela entra no carro, ela fala toda fofa com o Jinwoo, e o pequeno herdeiro fica em choque, ainda mais depois dela dizer que não conseguiu nem dormir ontem à noite. E já pergunta se o chefe sabe que ela é menor de idade, né? Mas o moleque pergunta o que é que tem e o caba fica pianinho entendendo tudo errado. Dentro da raid, o pequeno herdeiro ficou incrédulo com a nova habilidade do capitão e falou que não lembra dele ter um fucking exército trabalhando pra ele da última vez. E isso deixou o trabalho de todo mundo muito mais fácil. Mas o Jinwoo pede pro chefe pelo menos deixar ele minerar os cristais, senão vai ser um completo inútil. E fica todo emocionado quando um cavaleiro foi levar os minérios pra ele. Então a gente corta pra um lugar todo escuro, com o caba se borrando todo, morrendo de medo de um cabeludo shapeadão, mandando ele parar de gritar e falando pra ele ficar tranquilo, porque os amigos dele só tão tirando uma soneca. Só que os coitados eram americanos e o grandão era péssimo em inglês, mas jogou no tradutor e explicou que era só um humano querendo voltar pra casa. Enquanto isso, os dois gurizões foram numa churrascaria comemorar, já que eles finalmente terminaram aquelas 19 raids do contrato. Agora o pequeno herdeiro só precisava passar na prova do Enem pra conseguir o certificado de mestre da guilda. Depois disso, o Jinwoo fala que se pá, ele vai viajar e sumir de vista de certas pessoas, mas o Jinwoo já tava loucão de álcool em gel e disse que se ele é um pé no saco é só falar que ele não vai mais incomodar. E todo bêbado, ele fala que considera muito mais o Jinwoo como parte da família do que seu próprio irmão. E os dois compartilham uma cachaça pra firmar um laço de irmãos. Aí é claro que o riquinho já ficou emocionado e mandou trazerem mais 300 pedaços de bife pro Jinwoo comer. Enquanto isso, aquele monstrão tava encarcerado e sendo entrevistado. Falou que era um caçador estrangeiro que ficou preso num portal por 10 anos e não conseguiu sair. E como ele não falava inglês, estavam esperando um tradutor chegar. Mas os caras estavam achando que na verdade ele era um monstro mágico disfarçado de humano. Então já pediram ajuda de um caçador rank S pra fazer o interrogatório. E é claro que eles estavam falando do Hwang Dong-soo, que tava voltando pros Estados Unidos de avião. Já que a única coisa que eles conseguiram descobrir é que o nome do caçador era Il Hwan Sung. Lá em casa o sangue
Jin-woo fala que vai ficar fora por uma semana. E a irmã dele fala que ele tá dando muitas saidinhas ultimamente, enchendo o saco dele pra saber se ele arranjou uma namoradinha. Mas mal sabe ela que o mais próximo disso ele tá traçando a melhor amiga dela. Então o nosso menino finalmente voltou pro castelo demoníaco. Lembrando que quando ele lutou contra os Cerberus era nível 20, mas agora ele tá 3 vezes mais forte, então achou que ia ser muito mais fácil dessa vez. Já encaixou a chave e entrou no castelo. Logo de cara ele já recebe uma missão mandando ele coletar as almas dos demônios. Isso ia acabar quando ele coletasse 10 mil almas. Mas isso não importa, porque podia ser até 100 mil. Ele não vai acabar até conseguir os itens por Elixir da vida. Lá na mansão do Jinho, ele tentava convencer o pai dele a te aceitar como mestre da guilda, mesmo sabendo que era seu irmão quem devia herdar a empresa. O Koro começou a falar sobre os 3 incidentes sinistros que o parceiro dele sobreviveu, sem contar o último portal vermelho que o Jinho nem sabia que ele tinha participado. Então fala que o moleque só conseguiu a licença de mestre da guilda graças ao Jinho e quer receber a guilda mesmo assim. E o Ruivinho já tava com 50 desculpas na ponta da língua, mas nem precisou, porque o velho acabou aceitando, mas disse que tinha uma condição, já que depois daquele portal vermelho a guilda Tigre Branco queria muito contratar o Jinho e perguntou se o filhão consegue trazer o prota antes deles, e ele jurou de pé junto que ia conseguir. Lá no castelo demoníaco, o Jinho já tinha derrotado uma par de demônios, mas descobriu que não podia extrair a sombra deles porque estava contaminada, e depois de completar a primeira missão, recebeu a permissão de entrada para ir pro segundo andar. Só que ele já tava de saco cheio de ficar andando, então chamou o líder dos ursos de gelo para usar como montaria. E antes dele conseguir dar qualquer ordem, o ursão da Coca-Cola já disparou pra cima dos demônios, atropelando todo mundo. E o Jinho nomeou ele como tanque. Lá na guilda Tigre Branco a gente tinha uma área de bastante respeito e abundância, quase um colírio pros olhos. E a caçadora Cha lembrava dela perguntando pro chefe por que ele queria manter em segredo a informação das formigas voadoras. Então Baek fala que são ordens da associação pra não assustar a população. Lá no castelo, o Jinho disse que no começo tava com medo daquela ser uma dungeon de rank S, mas aqueles demônios pareciam ser no máximo de rank B. Disse que tem vários deles e vão ficando mais fortes em cada andar. E nessa brincadeira ele acabou evoluindo muito mais rápido, e já ficou imaginando o quão forte ele vai ficar quando chegar no último andar. E tinha que coletar logo aquelas 10 mil almas antes que a comida dele acabasse. Deu de cara com um exército de cavaleiros do Rei Orc que tava precisando perder uns quilinhos, e já invocou todo o seu exército pra enfrentar o primeiro boss, que chamava Vulcano Avarento e ficava no 50º andar. O gerente An e a Park Hee-jin foram até a casa do Jinho pra fazer uma oferta de emprego, mas o caba não queria saber de virar CLT e foi viajar. O chefinho ainda pesquisou tudo e viu que o único registro sobre o Jinho é dele desaparecendo no centro da cidade, então não fazia a menor ideia de onde é que ele foi parar. Essas horas ele já tava explicando toda a estratégia pros seus soldadinhos, mandando eles acabarem com os outros que ele cuida do chefão. Então os magos já começaram explodindo os primeiros pra começar bem. O Igre saiu fazendo a limpa porque aqueles fracotes eram fichinha pra ele. E o Jinho fala que agora que ele upou mais pontos de inteligência pode invocar mais soldados das sombras, e queria saber até quando aquele senhor dos pastéis ia ficar sentado. Mas foi só ele falar que o maluco se teletransportou e deu uma paulada no meio do campo de batalha. E o Jinho já esmurrou a fuça dele arremessando o balofo pro outro lado da cidade. E nem ele tava esperando ter toda essa força. Mas o chefe se levanta e ativa um buff igual na luta contra os Cerberus. E o prota já pediu o escudo do Iron emprestado pra defender das pauladas daquele doido. Quando finalmente encontrou uma abertura, ele arremessou o escudo e tentou pegar o grandão por trás. Mas o maluco previu os movimentos e o Jinho teve que usar o toque do dominador pra desviar. E disse que a única parte que parece vulnerável são aqueles olhinhos brilhantes. O cabra era literalmente o Ronaldo Fenômeno e tava correndo mais rápido do que as leis da física permitem. Então o moleque escalou um prédio e atraiu o Godzilla até lá em cima. E disparou no meio da fumaça pra meter um corte preciso na carótida daquele gigante. E já deu pra perceber que o nosso menino tem uma certa tara em arrancar cabeças, né? Sendo assim, ele já conseguiu mais uma pra sua coleção. Lá no interrogatório, o Donsu já chegou chamando o Emo de monstro, mas o caba fala que não é e diz que se precisar faz até um teste de DNA pra provar. E o careca já tava boladão porque tiraram ele da sua diversão pra trabalhar. O Wilhan pergunta até onde ele sabe sobre os portais e monstros mágicos, e fala que tudo que eles conhecem é só a ponta do iceberg, porque o poder de provocar uma catástrofe suprema acabou de despertar. E fala que seu objetivo era impedir essa catástrofe, mas o carecão não tava entendendo nada e diz que esse cara deve ter tomado energético com óleo de motor pra falar tanta merda. O cabeludo fala que o exército de caçadores deles não vai ser o suficiente, e nem esse rank S exibido pode parar o que tá chegando. Só que agora as coisas vão começar a ficar interessante, meu parceiro, porque o Donsu descobre que aquele monstro tem uma esposa e 2 filhos, e fez um olhar mortal quando falou que o nome do filho dele era San Jinwoo. Então o careca maldito dá um sorrisão falando que o filho dele já virou saudades, e fala que se ele quiser dizer alguma coisa só vai poder quando se encontrar com ele no inferno. Aí o tiozão já tava ficando bolado. Lá no castelo demoníaco a rapaziada tava fazendo a limpa, e o Jinwoo perguntou se aquele chifrudo ficou espantado com a força dos seus soldados, e mais uma vez ele arranca a linda cabecinha do chefe, subindo de nível por derrotar o guia das almas. Lá fora o porto de bombeiros foi chamado porque tava o maior caos, e ninguém tava esperando que era assim que acabaria uma luta de caçadores rank S, já que o todo poderoso Hwang Dong-soo foi completamente humilhado em um piscar de olhos. Vai brincar com o filho dos outros, vai bobo. O Jinwoo já tinha ficado sem comida e resolveu que era melhor parar por ali. Em uma semana o moleque conseguiu chegar no andar 75 de uma dungeon de rank S, e ainda ganhou uns itens bolados como o brinco do gigante e o colar do esqueletão, que aumentavam todos os status dele e ainda davam uns buffs sinistros. Ganhou uma orbe da avareza que pra ele não ia servir pra bosta nenhuma, mas nas mãos dos seus soldados mágicos vai duplicar o poder de fogo. Ainda recebeu uma caixa de loot amaldiçoada que veio de outra chave, mas essa maldita veio sem descrição nenhuma explicando onde é que ele podia usar. O importante é que ele já conseguiu um fragmento da árvore do mundo
e a água nascente da floresta ecoante. Então só faltava mais um item pra ele concluir o Elixir da Vida e salvar a mãe dele daquela doença. E prometeu que da próxima vez que ele vier vai zerar essa dungeon de uma vez por todas. O nosso menino percebeu que só faltava mais um item pra completar o Elixir da Vida. E tinha que ficar muito mais forte pra próxima vez que for até o Castelo Demoníaco. O problema é que ele ainda era um Rank A e não podia participar das raids de melhor categoria. E então percebeu que chegou a hora de parar de fingir que era só um fracote e decidiu ir reavaliar seu rank como caçador. Lá no prédio da avaliação, o olheiro da guilda Tigre Branco tava só de olho em que tipo de gente ia conseguir recrutar hoje. E viu que tava cheio de gente fraca mais uma vez. Mas entrou em choque quando viu o Jinwoo lá e ligou pro presidente na mesma hora. E até o Baek ficou surpreso quando descobriu que o moleque veio reavaliar seu rank. Lá na fila da avaliação, o bunda mole tava morrendo de medo de cair no rank baixo e não conseguir pagar as contas. Mas outro Zé Ruela falou que ele não precisa ficar tão nervoso, porque se ele conseguir pelo menos um rank D, já pode ser procurado por um daqueles olheiros, que são de guildas pequenas tentando contratar os caçadores antes das guildas gigantes. Então finalmente chega a vez do Jinwoo avaliar seu rank. Lá dentro ele passa o CPF, cartão de crédito da mãe, senha da carteira de bitcoins, e a gatinha já zoa pensando que é outro rank E frustrado que não aceitou que é um fracote. Já mandou ele botar a mão no cristal negro e ficou em choque quando deu erro, e pediu pra ele esperar porque iam tentar mais uma vez. A máquina deu erro mais uma vez e ela já tava achando que tava com defeito. O chefe foi lá pra ver o que tava acontecendo e ele mesmo foi fazer a avaliação. Mas é claro que também deu erro e foi quando o maluco começou a tremer, porque ele percebeu que não era a máquina que tava com defeito. Na verdade, o nível de poder dele era imensurável e disse que esse moleque era o 10º do país. É exatamente isso, ele é um Rank S. Lá numa pracinha, o Jinchu tava conversando com 4 olhos de cabelo vermelho e disse que o caçador Juan Donsu não é o forasteiro que ajudou a guilda Tigre Branco no Portal Vermelho. E ele tem certeza disso porque ficou grudado nele o tempo todo. E já que não foi ele, o Choi queria saber quem foi. Mas o Ruivinho não sabia porque não ficou lá até o final. E ele até suspeitava que esse cara era o Jinwoo, mas não podia falar nada até ter certeza, né? Depois disso, eles perceberam que o prédio da avaliação tava muito barulhento e devia ter algum caçador dando chilique por causa do rank. Aí o inspetor falou que ia lá dar uma olhada no que tava acontecendo. Mas o Quatro Olhos fala que também tá muito interessado nisso e vai junto com ele. Lá no prédio, o chefe teve que adiar a avaliação do Jinwoo porque o detector deles não era capaz de medir a força do guri. E todos ficaram em choque porque se tiveram que adiar 3 dias, só pode significar que o cara é um Rank S. E nunca viram ninguém que foi avaliado com poder imensurável. Os olheiros das guildas pequenas já estavam loucos pra botar as mãos no Jinwoo, mas ficaram completamente paralisados quando viram quem tava vindo. Simplesmente o líder da guilda Hunters, a maior guilda da Coreia do Sul. E queriam saber por que o homem com o título de soldado supremo tava ali. O Jinwoo já logo percebeu que aquele era o Choi Join, o cara que tem uma magia de fogo tão potente que consegue destruir todo aquele prédio em um piscar de olhos. Com aquele olhar apurado, ele falou que não ia precisar de nenhum detector e nem esperar 3 dias, porque sem sombra de dúvidas o garoto era um Rank S. Então ele foi todo fofo se apresentar como líder da maior guilda do país, falando que veio pessoalmente convidar o jovem pra entrar pro time. Mas o Jinwoo simplesmente passou reto, falando que tava ocupado, o que deixou tanto o Quatro Olhos quanto todo mundo de queixo caído, porque ninguém em sã consciência daria um fora desses e um dos caras mais pica do país. O Choi já perguntou pro cabelo lambido se por acaso ele esqueceu de se apresentar. Quando foi ver, o pivete já tinha desaparecido sem fazer nenhum som, e disse que ele devia ser um ótimo assassino. Só que ele se assustou quando viu o presidente Baek chegando todo afobado. Disse que o prédio da guilda Tigre Branco era bem longe dali, então ele com certeza se transformou no tigrinho pra chegar aqui tão rápido, e mesmo assim ele conseguiu chegar atrasado. Mas o Choi presumiu que o Baek já sabia de tudo desde o começo, e agora ele tinha certeza que o Sanjin era o tal forasteiro que salvou a guilda no Portal Vermelho. O Baek também fica em choque quando encontra o líder da Hunters, e disse que tinha tanta gente pra competir pelo moleque, mas veio logo aquele maldito cabelo de fogo, enquanto o gordinho lá no fundo comemorava que conseguiu pegar Rank C. De noite o Prota foi visitar a Mamis no hospital, esperando que acontecesse algum milagre e ela acordasse do coma, e pediu pra ela esperar mais um pouco porque ele vai dar um jeito de salvar ela. Do nada o Jinchu apareceu perguntando se naquele dia foi o Jinwoo que derrotou os monstros do Covil Duplo, e disse que graças a ele aprendeu que nem sempre seu palpite tá certo. E o molecote fala que eles se encontrarão mais uma vez. Falou um monte de coisas que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas até o Jinwoo parou quando o inspetor disse que o presidente da Associação dos Caçadores estava aqui pra ver ele. E de dentro da sombra sai ninguém menos que o vice-almirante Garp. Mano, fala sério, se esse cabo não é o irmão gêmeo do Garp, eu sou maluco. Mas então ele foi lá se apresentar falando que seu nome era Gogan-Ri, e chamou o meninão pra bater um papinho. Foi dar os parabéns por ter se tornado um caçador Rank S, e disse que ele nem precisava esperar pra fazer a reavaliação porque todos já tinham certeza. O velho disse que eles da Associação de Caçadores não têm a mesma fama e nem conseguem pagar a grana preta igual as grandes guildas, tanto que o diretor Wu é um dos melhores caçadores dele e ele é só Rank A, e disse que seria extraordinário se o jovem quisesse se juntar a eles. Falou que pode conseguir uma posição de destaque na associação, e é claro que essas horas ele não estava entendendo nada. Então o Coroa explicou que existem as 5 grandes guildas que estão sempre disputando entre si, e se o Jinwoo se juntar a qualquer uma delas vai quebrar o equilíbrio e deixar tudo muito desbalanceado. Por isso convidou ele pra associação, que é a 6ª potência que deixa todos em xeque-mate, e o Jinwoo percebeu que era uma ótima proposta porque era uma carreira garantida, sem contar que ele ia trabalhar pra um caçador incrível que foi o primeiro Rank S do país. O cabo é tão forte que nem parece que tem 80 anos nas costas, mas ainda assim ele escolheu recusar, e o presidente
já imaginou que o moleque só queria saber de dinheiro mesmo, mas ficou surpreso quando ele disse que queria lutar, porque seu verdadeiro lugar era dentro das dungeons, e já sentiu um aperto no coração com a determinação do garoto, que teve que ir embora porque a irmã dele tava sozinha em casa esperando ele. Aí o coroa já mandou o diretor Wu cancelar todos os compromissos e sair pra tomar umas com ele. E enquanto vai embora, o Jin Woo fala que não aceitou porque a associação só luta em portais de rank D e E, e ele precisa ficar mais forte o mais rápido possível pra poder curar sua mãe, então não tem tempo a perder. No outro dia, o Dong Su acordou todo quebrado no hospital, e o subchefe da guilda dele veio perguntar se aquele tal de Yu Hwan Sun é mesmo um monstro mágico, e o careca pergunta se aquela aberração parecia humano pra ele. Então o chefinho fala que o centro de comando tá atrás dele, mas não acha que consigam pegar alguém que nem o caçador mais forte dos Estados Unidos foi capaz de derrotar. E o otário lembra do maluco pisando nele enquanto mandava ele ficar bem longe da sua família, porque senão ele vai desejar 1000 vezes conhecer a morte, e já tava louco pra ter sua vingança. Enquanto isso, o Jin Woo pesquisava alguns artefatos pra comprar que iam aumentar seu poder, mas todos eram tão caros que ele precisaria vender os 2 rins pra pagar metade do valor, e até pensou em vender aquela orbe da avareza, mas tava pensando em como ia explicar que um simples ranquier, que não pode nem entrar em portais ranquear, conseguiu um item daqueles, e viu uma oferta de uns caras contratando pra equipe de mineração. Lá no prédio da associação, o presidente tava pesquisando mais sobre o garoto, e viu que 4 meses atrás ele parecia até uma criança, e ficou impressionado que ele sobreviveu por tanto tempo antes de despertar, já que ele apanhava até pros goblins mais fracos. O Jin Chu conta que o menino tá bancando o tratamento do sono eterno da mãe dele e a faculdade da irmã. Um registro mostrava que ele se juntou a uma equipe de raid da guilda Hunters, e o coroa já tava falando que ele realmente só tava querendo saber de dinheiro mesmo, mas ficou surpreso que ele se juntou à equipe de mineração, e não a de ataque que ganha dinheiro de verdade, e ele já tava lá, pronto pra botar a mão na massa parecendo um servente de pedreiro. Então primeiro entrou a equipe de ataque liderada pelo Quatro Olhos, que lançou uma bolinha de fogo que cremou e exterminou aquele bando de chupacabra em um piscar de olhos, e o cara era tão forte que precisou de um grupo de tanques pra parar o próprio ataque dele. A equipe de ataque já tava saindo porque tirando o boss da dungeon já tinha tudo sido derrotado, e o Jin Woo já tinha percebido que esse Choi era mesmo um monstro, e tava escondendo sua presença pra não ser notado por ele. Logo atrás do Quatro Olhos veio a vice-mestre da guilda Hunter, a nona caçadora de rank S do país, Cha Rainha Bailarina, e o prota ficou impressionado com a hora dela, só que ela também não fica pra trás porque sentiu uma presença tão forte que até achou que o presidente Go tava lá, e o molecote teve que esconder sua aura ao máximo pra não ser notado pelo nariz potente dela. E era agora que a equipe de mineração entra em cena. Os cabas deram duro pra coletar todos aqueles cristais e as carcaças de monstros, só que o Jin Woo tava interessado mesmo era no boss dessa dungeon, que tinha um poder mais forte que o Vulcan e o Metos do castelo demoníaco, e tava morrendo de vontade de enfrentar esse boss de ranquear sozinho. Do nada ele começou a ouvir os CLTs fofocando que chamaram um ranquier pro trabalho, enquanto outro vagabundo já esbarrava nele querendo pagar de bonzão, mas já se borrou todo com uma simples encarada do meninão, e geral tava se perguntando se o cara é mesmo um ranquier, porque ele parecia forte demais pra isso. Então chegou a hora do intervalo e todo mundo foi correndo almoçar, menos o Jin Woo, que continuou minerando e disse que já tava acabando. E quando ele finalmente ficou sozinho, foi correndo a milhão pra dentro da dungeon. Disse que o intervalo durou 1 hora, que era tempo o suficiente pra ele dar só uma olhadinha no chefão. E ele sabe muito bem que não pode derrotar o monstrão, porque senão o portal se fecha e vai ser um grande prejuízo pra guilda Hunters. Mas ainda assim ele não conseguia segurar o seu fogo no rabo. Já tinha até invocado sua adaga, mas foi pego no flagra pela caçadora Cha. Agora a casa caiu, meu parceiro. Ela perguntou o que diabos ele tava fazendo ali, e o molecote ficou tão em choque que nem conseguiu responder. Então ele meteu o louco da hora, falando que se perdeu e acabou parando ali. Aí ela pede pra ele se afastar, porque essa era a sala do boss. E o Jin Woo percebeu que ela era realmente forte, porque conseguiu pegar ele desprevenido. Só que ela já tava achando que tava maluca, porque tinha certeza que tinha uma arma na mão dele. Quando ele passa por ela pra ir embora, a mina quase teve um infarto. Mandou ele esperar e começou a cheirar ele igual um cachorro, meu parceiro. Percebeu que ele não tinha cheiro de churume igual os outros caçadores e já tava querendo dar uns pega nele. Só que ela viu no crachá dele que ele era ranquier, e se perguntou se o menino era cheiroso desse jeito por ser rank baixo. Aí a lógica foi pra Nárnia, né? Voltando pro grupo de mineração, os cabas falaram que ele era muito sortudo porque se perdeu e deu de cara com a gatinha da Cha. E o chefe fala que ela foi patrulhar porque tava preocupada com o boss. E esse tempo todo o Jin Woo achando que ela tava seguindo ele. Um nerdola conta que ela consegue sentir um certo odor nos caçadores, e já deu pra perceber que a maioria tem cheiro de cebola, né? E é por isso que ela sempre anda cobrindo o nariz com lenço, porque ela não consegue respirar muito bem perto desses caçadores fedorentos. Aí o Jin Woo começou a viajar na maionese, perguntando se isso também era coisa do sistema. Igual aquela vez que o Baruká falou que não escutava uma voz mandando matar ele. Mais tarde o Jin Woo foi receber o pagamento da missão, e geral tava babando o ovo dele, porque graças ao prota eles acabaram o trabalho 2 horas antes. Parecia até uma escavadeira humana. O chefe gostou tanto dele que até perguntou se não queria trabalhar pra ele, falando que vai cuidar muito bem dele. E o Jin Woo agradece, mas fala que tem outros trabalhos pra fazer. Então o cabo pergunta se ele não quer vir na raid de amanhã, e o moleque ficou surpreso que a Hunters ia fazer outra raid de ranquear amanhã, só que dessa vez eles vão com o time reserva, e eles provavelmente são a única guilda da Coreia que conseguem dividir o time em 2 equipes pra fechar portais de ranquear. E o menino Jin Woo já perguntou que horas ele tinha que chegar amanhã. Aí o chefe já ficou todo feliz e falou que vai até dobrar o salário dele, que é mais que justo pra alguém que trabalha por 5, né? De noite a caçadora Cha tava ligando pra guilda pra pedir informações de um homem chamado San Jin Woo, que tava
no grupo de mineração. Ela disse que ele devia estar metendo louco, falando que se perdeu aquela hora, e tava preocupada que ele fosse algum espião de outra guilda. Mas a gente sabe que na verdade ela só tava querendo stalkear o nosso prota, né? E ela ficou assustada quando o cabo falou que o mestre Choi pediu pra pesquisar informações sobre esse mesmo cara. Só que a associação colocou uma trava nos arquivos dele e ninguém consegue acessar, o que é bem estranho pra um caçador de rank tão baixo. E o maluco até tentou perguntar alguma coisa, mas a mina desligou na cara dele e foi deitar, se perguntando por que o Jin-Woo era tão diferente, já que ele é a primeira pessoa que ela conhece que cheira bem. E eu te conto o segredo, parceirona, é que ele usa o perfume do Relâmpago Marquinhos. Cachau! Lá na equipe de mineração, o Jin-Woo lembrou do seu primeiro grupo que ele participou, e todo mundo já chamou ele pra almoçar porque o cabo era um herói. Do nada um cavaleiro do grupo de ataque veio perguntar se eles podiam pegar alguém do grupo de mineração emprestado, porque o escudeiro deles não tinha vindo. Só que é claro que os mineradores não estavam nem um pouco afim de arriscar a vida à toa, sem contar que eles já estavam ocupados demais com o trabalho deles. O mano continuou insistindo, falando que eles iam até dar um pagamento a mais, só que os jogadores de Minecraft não queriam se arriscar por alguns centavos, e como ninguém queria, o nosso menino Jin-Woo decidiu se voluntariar. Aí é claro que geral entrou em pânico, porque era loucura um caçador de rank E queria acompanhar a equipe numa dungeon de rank A, falando que ele era jovem demais pra virar ração de monstro, mas ele fala que ia aprender muita coisa só observando. Então o líder se apresentou pro prota como Song Ki-hong, e ficou surpreso que o moleque tava carregando uma mochila de 300 quilos como se não fosse nada, e dessa vez o portal era ainda maior que o de ontem. Mas mandaram ele ficar tranquilo, porque se fosse perigoso o grupo B não seria mandado lá. E falaram a mesma coisa no Covil Duplo, que quase todo mundo virou saudades, né? E mesmo sendo um time reserva, os caras ainda eram bem fortes, já que tinha 11 caçadores de rank A e 6 de rank B. Então finalmente chegou a hora de entrar, só que por algum motivo o Jin-Woo tava sentindo a mesma sensação esquisita que ele sentiu antes de entrar no portal vermelho. Lá dentro uma bela moça falou pra ele não ficar com medo, porque eles vão proteger ele, principalmente ela, que era uma healer de rank A e podia curar se ele se ferir. Ela ainda começou a falar de um ditado que diz que se o mago for atacado, os tankers são os culpados, se o healer for atacado, o grupo de ataque são os culpados, e se o escudeiro for atacado, a culpa é de todo mundo. Ou seja, ele só vai ser atacado se todo mundo lá for dizimado. O Ki-hong tava pensando que foi colocado como líder do grupo B pela primeira vez, mas se ele conseguir vencer essa raid, pode virar o líder definitivo. Do nada eles ouviram um barulho e toda a equipe já entrou em formação, e o Jin-Woo ficou surpreso que eles nem precisaram de nenhuma instrução pra isso. Essa é a força de uma equipe de rank A, meu parceiro. Um bando de coiotes apareceu e a rapaziada já tava cortando eles no meio, e se não conseguissem, pelo amor de Deus, né, porque o Jin-Woo solou 300 desse no episódio 2, quando ainda era só um fracote. A maga mandou geral se abaixar porque ela ia fazer a festa, e saiu exterminando os lobo mal em um piscar de olhos. Eles ficaram confusos, se perguntando por que tinham chacais e uma dungeon de rank A, já que eles são monstros de rank 6, são muito fracos pra estarem ali. Só que o Jin-Woo percebeu que eles tinham uma marca de coleira, então não eram lobinhos comuns, eles tinham sido domesticados por alguém. E então os verdadeiros demônios dessa dungeon resolveram aparecer. Um bando de orcs superiores apareceram e a gurizada já tremeu na base. Um deles arremessou uma lança na velocidade da luz que quase quebrou o escudo do líder. Os orcs partiram pra cima e o cavaleiro vermelho tentou fazer eles pararem, mas usaram ele como degrau e já iam partir pra cima dos magos. Só que ele tomou uma bola de fogo na boca só pra ficar esperto, mas a resistência mágica do orc era alta demais e nem arranhou ele. A gatinha conseguiu prender ele com chicotes, mas ele era forte demais e ela só ia aguentar mais 5 segundos. E o maguinho disse que era mais que o suficiente, invocando 2 soldados de fogo que partiram pra cima. Só que ele gastou muita mana pra isso e não ia conseguir usar mais nenhum ataque. A mina até meteu um Karate Kid ali, mas tomou um encontrão que arremessou ela na parede com tudo. Eles começaram a ser cercados e o Ki-hong mandou eles se separarem em 3 grupos. E mesmo que fosse um portal de rank A, eles não estavam esperando 20 fucking orcs superiores. Não era isso que o medidor do portal tava mostrando. E não demorou muito pro primeiro coitado acabar perdendo o braço. A faxineira já foi prender o maldito, e a healer era tão braba que conseguiu restaurar o braço do cara. Mas o orc arrebentou as cordas e já apareceu atrás dela pra mandar ela pro quinto dos infernos. Só que por pura coincidência o mochileiro tinha sumido e do nada o orc começou a ser sufocado. Isso porque o Jin-Woo tava invisível, com a furtividade arrancando até as tripas do bicho. E a mina não tava entendendo era nada. Um corte misterioso apareceu no calcanhar do outro, que fez ele perder o equilíbrio, e o Ki-hong aproveitou pra partir ele no meio. E eles começaram a achar estranho que do nada a luta ficou muito mais fácil, porque o Jin-Woo tava enfrentando todos os orcs sem ninguém perceber. Alguns até sentiram a presença dele, então ele já deu um fim neles pra que eles não começassem a atacar o ar do nada. E a Karate Kid já estourou o maluco na porrada. O líder conseguiu rasgar o chefe deles no meio e fazer ele cair igual bosta no chão. Já começaram a perguntar se alguém se machucou, porque enquanto estiverem respirando, os healers conseguem curar. A healer foi contar pro líder que um orc superior começou a ser sufocado no ar do nada, e ele já foi perguntar se tinha sido a Gina, mas ela falou que isso era impossível com os poderes dela. E a faxineira fala que se tivesse alguém capaz de fazer isso aqui, seria alguém de fora do grupo. E ela foi a única que percebeu que o Jin-Woo tava usando a furtividade esse tempo todo pra atacar os monstros. Disse que ele devia ter algum motivo pra esconder seu verdadeiro poder, então dessa vez ele ia deixar passar. Então os cabos perguntaram se eles iam recuar, já que eles passaram o maior sufoco pra esses orcs superiores, e só Deus sabe o que pode ter mais pra frente. Só que o Ki-hong queria muito finalizar essa dungeon pra ser promovido a líder oficial da equipe, e o Jin-Woo percebe que o cara realmente queria acabar o serviço, mas como ele se importava de verdade com a equipe, decidiu recuar. E a rapaziada já tava se borrando toda, achando que ele ia querer continuar, mas ele fala que não é tão idiota assim. Mas só tinha um pequeno probleminha. Quando eles foram tentar voltar, apareceu uma barreira mágica sinistra impedindo
na passagem. Perguntaram se a maga faxineira conseguia dar um jeito nisso e ela disse que ia precisar de um tempo. O mais importante é que tinha alguma criatura muito poderosa pra lançar um feitiço desse nível. Então eles fizeram certo em recuar porque seria impossível derrotar eles com um grupo desse nível. Só que quando ela tentou quebrar a barreira, começou a soltar suco de morango pela boca e os outros magos estavam quase tendo um derrame. Quando olharam pra trás, tinha simplesmente 60 orcs superiores pronto pra dar um cheirinho no cangote deles. E se com 20 eles quase foram derrotados, imagina com 3 vezes mais que isso. Os líderes começaram a se encarar e o orc já gritou na cara do humano, soltando um mó bafão de pica. Tava falando na língua dos monstros e é claro que ninguém tava entendendo nada. Só que do nada o chefão fez um cursinho de japonês, aprendeu o verbo to be e começou a falar na língua dos humanos. O Ki-Hun pergunta se foi ele que criou aquela barreira e o Kaba diz que sim. Falou que ele é ninguém menos que o grande e poderoso Xamã dos orcs. E a sua magia não podia ser desfeita por meros humanos. Então o Xamã mandou eles escolherem se queriam ser obliterados pelos seus soldados ou seguir eles. E como eles não são bobos nem nada, escolheram a segunda opção, né? O Ki-Hun conta que eles vão fazer um ataque surpresa no boss assim que eles chegarem lá. E mesmo que eles não consigam derrotar, deve ser o suficiente pra ele desfazer a barreira. E mandou o Jin-Woo fugir assim que a barreira abrir e chamar o grupo de ataque principal. Só que o prota disse que até o grupo principal chegar eles já vão ter virado pudim amassado. Mas o líder disse que o objetivo deles é fechar o portal e não sair vivos de lá. É pra isso que eles recebem tanto dinheiro. E a healer foi pedir pro menino entregar uma mensagem pra família dela se ele conseguir escapar. Falou que essa luta não é dele, então não tem por que ele arriscar a vida. E o Jin-Woo disse que ia ficar com aquela mensagem, mas não ia precisar entregar. Lá fora, a princesa da Cha tava procurando o Jin-Woo e perguntando se ele já saiu do grupo de mineração. O chefe foi falar com ela, perguntando se hoje não era o dia de folga dela. E ela pergunta se por acaso ele não viu o caçador San Jin-Woo por aí. Só que quando o chefe contou que ele entrou como escudeiro, ela já entrou em choque. E lá dentro eles finalmente entraram no salão do boss, onde tinham centenas de orcs superiores e uma par de guerreiros que pareciam que acabaram de sair do God of War. Mas o pior de tudo, um boss completamente tenebroso, mandando os humanos serem muito bem-vindos. A caçadora Cha já tava falando que um caçador de rank E entrar como voluntário em uma dungeon de rank A é loucura. Agora ela tinha certeza que ele realmente tava com uma arma no salão do boss ontem. Ela avisa que vai entrar no portal e o chefe pergunta se ela vai querer que chame reforços, mas manda ele não se preocupar porque era um assunto pessoal. Só que ela lembrou que tava sem sua espada e perguntou se alguém podia emprestar uma arma pra ela. Então o chefe emprestou uma picareta de pedra e ela pergunta se não tinha alguma coisa melhor pra combate, tipo uma espada ou uma lança. Mas não dava pra pedir uma coisa dessas pra equipe de mineração, né? Então ela devolve a picareta e fala que vai ficar bem. Mas o chefe pergunta se ela tem certeza que vai entrar de mãos vazias e ela se arrepende na mesma hora. Lá no salão do boss tava um clima tenebroso. E é claro que a rapaziada já tremeu na base, pensando que se todos esses orcs superiores saírem do portal, a cidade vai ser destruída em 5 minutos. Então eles iam mesmo ter que derrotar aquele boss. Os 4 guardas também eram sinistros e davam até calafrios. E os soldados só estavam esperando o líder dar o sinal pra atacar o xamã ao mesmo tempo. Até que o rei orc tira a máscara e pergunta se os humanos têm medo dele. E eu acho que nem precisa de resposta, né? Porque eles estavam com uma cara de quem ia soltar um barranco nervoso a qualquer momento. O Ki-Hun juntou coragem e perguntou por que trouxeram eles ali, já que os 60 orcs de antes já eram mais que o suficiente pra aniquilar o grupo deles. Mas o rei fala que foi por pura diversão e disse que vão esmagar a cabeça deles um por um pros soldados se divertirem. Só que ele percebeu que tinha alguém estranho entre os humanos. E o Ki-Hun tava enlouquecendo, falando que eles eram só os brinquedinhos daqueles malditos. Então ele deu o sinal pro grupo todo avançar, mas todos ficaram paralisados de medo e não conseguiam mexer um único músculo sequer. Aí o líder partiu pra cima sozinho, mas o boss invocou uma estaca de gelo com um círculo mágico que mandou o Kaba pra longe. Já chamou aquele humano de imbecil e usou magia gravitacional pra brincar com ele. Afundou a cabeça dele no chão e ficou brincando de ping-pong com o coitado. Só que quando ele ia dar a enterrada final, alguém apareceu pra salvar o Ki-Hun. Era o Jin-Woo falando que essa dungeon é propriedade da guilda Hunters e ele não devia interferir. Mas já que o grupo todo tava prestes a ser aniquilado, ele perguntou se podia matar todos os monstros desse salão. Um orc tentou pegar ele pelas costas, mas dessa vez ele que virou a bolinha de ping-pong. Então o menino perguntou mais uma vez e o Ki-Hun implorou pra ele salvar todo mundo. O rei orc disse que ele era bem forte pra um mero humano, mas perguntou quanto tempo ele acha que ia durar contra todos eles. O Jin-Woo fala que nunca sentiu uma energia tão forte, o boss já começa a se achar. E o molecote fala que vai ser um combate horrível, mas só pro lado deles. E começou a invocar o seu exército das sombras, que tava mais forte do que nunca. Lá fora do portal, o inspetor Jinchu chegou na sua limusine e os mineradores não estavam entendendo nada. E o cabelo lambido queria saber por que o Jin-Woo decidiu trabalhar lá como minerador por 2 dias. Perguntou pro chefe onde tava o Jin-Woo e essa já era a segunda vez que perguntam isso pra ele hoje. Aquele cara de bunda que tinha tentado intimidar o meninão disse que sabia que tinha alguma coisa errada com aquele moleque, porque ele tomou um apavoro tão grande que achou que ia morrer ali mesmo. Então o chefe conta que o Jin-Woo entrou como escudeiro voluntário no portal com o grupo de ataque, e o inspetor não conseguia entender o que é que aquele garoto tava pensando. Perguntaram se ele matou alguém ou alguma coisa do tipo, e o Jinchu disse que eles vão descobrir amanhã nos jornais. Do nada veio uma explosão de energia esmagadora que quase desmontou o corpo deles. Lá dentro do portal, a Cha queria saber como é que a equipe do Ki-Hun conseguiu derrotar tantos orcs superiores, mas disse que se aquela energia pertence ao boss, nenhum deles vai sobreviver. No salão do boss, ele ria da cara do Jin-Woo, falando que ele queria enfrentar seu poderoso exército só com aqueles soldadinhos michurucas. Então o guri disse que se subestimar eles vão ser dizimados. Ativou a habilidade
de domínio do monarca que aumenta em 50% a força dos soldados das sombras, que ele conseguiu depois de subir 70 andares do castelo demoníaco. E dessa vez eles estavam muito mais fortes. Os magos não conseguiam nem acreditar, porque o máximo que eles conseguiam era invocar 2 soldados, e um mero humano como eles tinha uma energia tão poderosa. Então o Rei Orc deu o sinal e a porcada partiu pra guerra. O Iron tentou provocar os orcs, mas eles eram fortes demais e falhou. Aí ele meteu uma marretada do Thor que cuidou daqueles canalhas. O Ygritte estava tão insano que cortou mais de 30 orcs de uma só vez em um piscar de olhos. Mas os dois nem se comparavam ao verdadeiro monstro chamado Sandinhu, que tava parecendo uma criança brincando no parquinho. A rapaziada falava que ele parecia a vice-líder T'Challa lutando, e queriam saber por que ele escondeu que era tão forte. Tirando o Ygritte, o Iron e o Tanque, o nível das outras sombras eram iguais às de caçadores rank B. Então o Jinwoo tinha que eliminar o máximo de orcs antes que sua mana acabasse. Do nada o boss lança um hino do dragão de fogo que elimina quase todos os soldados das sombras. Disse que não passavam de bonequinhos inúteis, mas o Jinwoo mandou ele tomar cuidado, porque seus soldados vão continuar ressurgindo enquanto ele tiver mana. Tentou jogar um iceberg na cabeça do Prota, que mal tinha desviado e já recebeu um combo de magias. O maluco gritou que vai continuar destruindo seus soldados até a mana acabar, e os fracotes corriam desesperados para não serem pegos no fogo cruzado. E com toda aquela magia, o Jinwoo não conseguia nem chegar perto do boss. Lá fora, a associação mediu o nível do portal e descobriu que era muito mais forte do que devia. Então mandou chamarem os outros caçadores, porque eles iam entrar pra ajudar. O Rei Orc tava rachando o bico, falando que o moleque já deve tá ficando sem mana. Mas quem ri por último ri melhor, né? Porque diferente da missão de mudança de classe, aqui ele podia tomar quantas poções de mana ele quisesse. E é agora que a brincadeira começa a ficar divertida, porque o Jinwoo simplesmente extraiu a sombra de todos os orcs superiores que foram derrotados, e disse que logo mais esse Rei Orc vai fazer parte do seu exército também. Aí é claro que o malucão ficou louco da cabeça e já ia perguntar se ele era aquela pessoa. Mas quando ele tentava falar monarca das sombras, o sistema impedia e tava dando curto-circuito no cérebro dele. Então ele mandou os generais irem pra luta e trazer a cabeça daquele humano. Lá no prédio da Guilda Hunters, o caçador Choi ficou sabendo do que tava acontecendo e disse que era pra equipe do Ki-Hon ser mais que o suficiente pra cuidar de um portal daqueles, mas mandou o assistente reunir todos os caçadores mais fortes da guilda pra entrar naquele portal, e se precisasse iam até ter que pedir ajuda pras outras guildas. Lá na sala do boss, os 4 guerreiros mais picas foram pra batalha, mas o primeiro já tomou uma coça do Iron. O Ygritte estava lutando contra 2 ao mesmo tempo e teve até que largar a espada, mas ela já voltou pra mão do mestre, que disparou pra cima daqueles malditos. O tanque também queria participar e deu só uma patada servida que estraçalhou o orc. E o Jinwoo disse que pelo jeito seus generais são mais fortes que o do inimigo. O grupo de ataque ia ajudar, mas o Rei Orc usou o hino da agonia, paralisação e cegueira, e disse que os figurantes não devem subir no palco. E agora ele ia mostrar o que acontece com quem mexe com o grande Kargalan. Lançou todas aquelas magias pra cima do Jinwoo, mas elas quebraram na mesma hora, porque chefe é chefe, né pai? E o Prota conta que ele é imune a maldições tão fracas, e invocou seus magos pra destruírem aquele iceberg irritante, e com a orbe da avareza eles ficaram ainda mais fortes. A bola de fogo atravessou o escudo e explodiu na cara daquele lazarento, e pode ter certeza que ele ficou extremamente furioso. A caçadora Cha chegou no meio da bagunça com a sua poderosa picareta, e eu não conseguia nem acreditar que ele invocou tantos soldados. Foi correndo até o grupo de ataque e perguntou o que diabo estava acontecendo, mas isso nem eles conseguiam explicar. O Kargalan já combinou 300 hinos de uma vez e disse que ia esmagar aquele moleque igual um inseto. Tentou pisar nele igual um titã colossal, e o Jinwoo fala que tem mais lembranças de inimigos gigantes. Agora ele tava tacando sal na ferida. Então o primeiro boss lançou uma bola de fogo sinistra, e não satisfeito ele lançou mais umas 50 pra cima do guri, que destruíram tanto os soldados das sombras quanto os orcs superiores. Perguntou se aquele humano já começou a se arrepender, mas o molecote brotou em cima dele pra enfiar uma adaga no zóio do bicho, e disse que se ele ficar maior vai ficar mais fácil ainda de acertar. Ainda jogou na cara que um mero xamã como ele não é páreo pra um assassino, e a gente tem que concordar que não é um assassino qualquer também, né? O Jinwoo invocou o espírito do Indiana Jones e saiu esquivando de todos os golpes. Arremessou 2 adagas que quebraram a defesa do chefão e já prendeu ele com uma corrente do castelo. Usou a própria força do Kargalan pra prender ele com a corrente e arremessou o maluco no chão. E pra esse espetáculo todo ainda tinha uma plateia da hora, porque um inspetor da associação também chegou pra ver aquele espetáculo. Falou que eles vieram pra ajudar, mas pelo jeito não vai ser preciso, né? E a Cha falava que essa era a força de um caçador de elite, não de um rank E. E os olhos dela até brilhavam só de olhar pro menino. Perguntou quem era ele e nem o Jinchoo sabia responder direito. O Jinwoo fala que assim que o mago perde seus guardiões, ele tá ferrado. O Rei Orc começou a ficar desesperado, falando que não tem como ele perder com aquele corpo. Saiu dando uma surra e arremessando todos seus antigos soldados pra longe, mas afundaram a cara dele no chão e agora já era, parceirão. Ele só conseguiu ver a sombra do seu antigo general enterrando a espada no pote dele. Então o menino Jinwoo finalmente conseguiu derrotar o boss da dungeon. Ganhou XP pra caramba e um monte de itens. E mesmo que ele tenha feito tudo sozinho, acha que não ia ser muito bom se ele ficasse com todos os itens pra ele. Mas tem certeza que ninguém vai reclamar dele extrair a sombra do boss, né? E o povo não conseguia nem acreditar que aquele buta monstro que tava atacando o terror em geral tava se ajoelhando pro molecote. Na hora de dar o nome, ele já tinha até esquecido o nome do bicho, então chamou ele de Tusk. E essa era a primeira vez que ele conseguiu um soldado de rank cavaleiro de elite, que era mais que justo para um chefe de uma dungeon rank A, sem contar aqueles orcs superiores que eram muito mais fortes que seus soldados normais. E ele tava tão focado em coletar as sombras que nem percebeu que o inspetor Wu tava ali. É claro que todo mundo já começou a fazer 1 milhão de perguntas, mas o chefe foi proteger ele, falando que a situação do caçador Sandinho era
de sigilo máximo e pediu pra que todos mantessem em segredo tudo que eles viram hoje. Os assistentes vão acompanhar ele até lá fora e o Jinchoo pede pra que cooperem com a associação fazendo uma saída discreta. Só que antes deles saírem, o Ki-hon fala que não vai perguntar seus motivos pra esconder todo esse poder, mas disse que se eles estão saindo vivos dali é tudo graças ao Jinwoo. Então agradeceu por ter salvado a vida de toda a sua equipe. E a rapaziada toda já baixou a cabeça pra agradecer. O Jinwoo ainda lembrou que tinha que devolver aquele diário da Healer. A Cha queria muito falar com ele, mas a maga perguntou por que a vice-capitã tava com uma picareta. E ela ficou toda vermelha, perguntando se o Jinwoo achou ela esquisita por isso. Lá no prédio da Guilda Hunters, o presidente Choi tava aliviado que deu tudo certo. E disse que primeiro o Jinwoo salvou a Tigre Branca e agora foram eles. E não conseguia nem acreditar que ele tinha todo aquele poder escondido. Perguntou quem era mais forte, ele ou o Jinwoo. E o assistente pergunta se ele acha que seria capaz de limpar uma dungeon de ranqueada daquele nível sozinho. Mas o próprio Choi falou que seria impossível. E eles tinham que fazer tudo o que eles pudessem pra trazer aquele garoto pra equipe. Lá na cafeteria, o Jinwoo foi se encontrar com o pequeno herdeiro e perguntou se deu tudo certo a negociação com o pai dele. E o Jinho tinha que convencer ele a entrar pra guilda se quisesse virar o líder. No prédio de avaliação de rank tinha um monte de repórteres pronto pra entrevistar um tal de Lee Min-sung. E ele já tava se gabando tudo por ter virado um rank A. Mal sabe ele o que te espera, parceirão. Do nada os repórteres se assustaram porque o Baek e o Choi tinham chegado e queriam saber que desgraça tava acontecendo. Um deles perguntou se os dois também vieram pra recrutar o Lee Min-sung, mas eles não faziam nem ideia de quem que era esse palhaço. E os repórteres ficaram desapontados, achando que iam conseguir um furo de reportagem da hora. O Tigrão começou a rir do Quatro Olhos porque eles também foram ajudados pelo Jinwoo, mas o Choi fala que não chegou nem perto do portal vermelho da Tigre Branco, que até perdeu um recruta de rank A. Mas ainda assim, sem o moleque, o grupo B deles teria sido aniquilado. E os dois estavam quase saindo na porrada pra decidir qual deles ia ficar com o prota. Do nada chegou um cabeludo perguntando se eles estavam brigando pelo Min-sung. Esse aí era o Lin Taegil, o caçador rank S, mestre da guilda dos ceifadores. Mas os dois já gritaram na cara dele que não estavam nem aí pra aquele pateta. Até que o menino Jinwoo chega e se pergunta de que formigueiro saiu esse bando de fotógrafo. Tava achando que a notícia já tinha se espalhado, mas não parecia ser o caso, já que ninguém veio babando pra cima dele. Tirando um brutamonte que barrou a passagem dele quando ele tentou entrar no prédio da avaliação. O Jinwoo disse que tinha assuntos a tratar com a associação, mas o maluco cagou pra isso e mandou ele vazar de uma vez. Até que aparece ninguém menos que o presidente Go, perguntando com que autoridade aquele guarda-costas vagabundo tava tentando mandar ele embora. Disse que aquele rapaz era convidado dele e falou pro tal do Lee Min-sung não esquecer quem foi que permitiu que ele fizesse uma conferência ali. Então os dois foram entrando e o moleque ficou boladão, perguntando como eles ousam estragar sua estreia. E mandou segurança descobrir quem era aquele cara. Tentou entrar no prédio da associação, mas o inspetor Jinchoo brotou na frente dele, falando que ele não podia entrar porque tinha outro caçador sendo avaliado. Aí o moleque fica desesperado e pergunta quem ele pensa que é. Aquele caçador que entrou é tão importante assim? E o inspetor, com uma hora sinistra, falou: se eu te contar, você vai conseguir arcar com as consequências? E é claro que depois dessa o caba já tremeu na base. Lá na associação, o presidente conta que aqueles dois chegaram uma hora antes e ficaram esperando o Jinwoo, já que ele é o primeiro caçador de rank S que aparece em 2 anos. Antes da avaliação, o Nerdola pergunta quais eram as habilidades do Jinwoo pra poder definir sua classe. E ele fala que consegue fazer umas coisas assim. E com uma pequena sombra já deixou os dois surpresos. Mas o presidente, que não é bobo nem nada, perguntou se isso é tudo que ele consegue fazer. E o prota fala que muita gente já viu, então não precisa mais esconder. Então dessa vez todos ficaram realmente surpresos, porque o Jinwoo invocou seus principais generais e ainda disse que consegue invocar mais uns 100. O Baek já perguntou se aquela energia monstruosa tava vindo do Jinwoo. Disse que nem se compara a primeira vez que viu ele, e agora ele consegue obliterar toda a guilda Tigre Branca em um piscar de olhos. Depois de conseguir a licença de caçador rank S, o Tigrão foi perguntar se o prota tinha um minutinho pra conversar, mas ele disse que tinha umas coisas pra resolver e já tentou sair de fininho. Só que os dois avisaram que não sairiam por aquela porta se fosse ele. O Jinwoo já achou que eles queriam dizer que prepararam um contrato tão grande que ele ia se arrepender de não ouvir, mas na verdade tinham 300 paparazzis filmando ele. Na escola da Jinha ela não tava entendendo era nada. Por que diabos o irmão dela tava na TV? 10 minutos antes aquele otário tava fazendo um discurso no jutsu, falando que vai lutar contra os monstros pra proteger todos eles, mesmo que ele caia num rank baixo. Mas é claro que ele tava mentindo, porque ele já sabia que tinha caído no rank A. Então só ia trabalhar como caçador por 2 anos pra receber a fortuna e vazar de lá. Do nada os repórteres que estavam babando o ovo dele começaram a receber ligações avisando que o 10º caçador rank S foi anunciado. E não demorou 5 segundos pra todo mundo esquecer quem era esse tal de Lee Min-sung e ir correndo entrevistar o novo rank S. O chefe do grupo de mineração tava assistindo o jornal e perguntando por que o Sr. Sung tava na TV. E aquele boca grande foi todo agitado querendo ver que crime ele cometeu, mas quase teve um derrame quando descobriu que o Jinwoo era o novo rank S da Coreia. Até a Ju-hee e o Sr. Sung, que tava treinando a Cha, também estavam vendo o noticiário. O pai do Jinwoo disse que acabaram de anunciar o Jinwoo como um mago de rank S e perguntou se o pequeno herdeiro conseguiu trazer ele pra guilda, mas ele pediu desculpas falando que ele não conseguiu. Disse que o parceirão tava decidido de criar sua própria guilda e ofereceu uma vaga de vice-líder pra ele. E o pai dele já deu logo um sorrisão. Contou que não criou a guilda Yujin só por dinheiro, porque isso ele já tem de sobra, mas sim pra proteger eles. Falou que ele foi aprovado e podia ser o líder da guilda Yujin. Fez todo um discurso falando que contava com ele pra cuidar de tudo e o pequeno herdeiro agradeceu, mas disse que não ia poder fazer isso porque ele vai se juntar à guilda do seu brother. E por essa o papai bilionário não esperava. Lá na associação, o menino Jinwoo tava confuso, querendo saber por que estavam tirando
fotos dele ao invés do Estrelinha. O Bayek até tentou pagar de espertão e disse que ia ajudar ele a chegar em casa, mas em um piscar de olhos o molecote sumiu e apareceu atrás dos repórteres. O mestre Choi não conseguia acreditar que existia um mago com essa velocidade, e o Tigrão tava furioso porque os olhos dele não conseguiram nem acompanhar essa velocidade, e disse que o Sandinho de agora é com certeza mais forte que os dois. O menino Jinwoo foi pra uma loja de itens de luxo pra comprar equipamentos à prova de fogo, e perguntou pro dono se era seguro deixar esses itens tão valiosos atrás de um simples vidro. Mas o Quatro Olhos, todo confiante, falou que esses vidros podiam aguentar até um soco de um caçador rank A. Falou que se o Jinwoo conseguisse quebrar um vidro, podia ficar com todos os itens dele. E só dele canalizar um soquinho de leve, o maluco já tremeu na base, falando que tava brincando. E ficou assustado porque só aquilo já foi o suficiente pra trincar o vidro. O Jinwoo perguntou quanto custava aquela adaga e ficou surpreso que custava 30 milhões, mesmo sendo mais fraca que a adaga da casaca azul. Então perguntou o preço da adaga que ele comprou na loja do sistema, e quase teve um treco quando o caba falou que valia 100 milhões. De noite o Bayek tava todo pensativo, falando que com seus olhos de tigre ele podia saber com certeza que o Jinwoo era mais fraco que ele no incidente do portal vermelho. Mas agora meu amigo menino brinca com ele. Lá na casa do Jinwoo, ele e a irmã dele não tinham um segundo de sossego, porque os repórteres já estavam até montando uma barraca na casa deles pra entrevistar o garoto. Do nada alguém tocou a campainha e ele já foi abrir com sangue no zóio, mas era só o pequeno herdeiro que também veio acampar na casa dele. Depois que os dois dormiram, o Prota foi dar uma saidinha, mas disse que alguém podia vir atrás da sua irmã enquanto ele tá fora. Então já botou um orc superior na sombra dela pra ficar de guarda. Ainda espalhou várias sombras pelo bairro pra brincarem de Batman vigilante das trevas. Depois disso ele já pegou uma carona com o Jinwoo até o castelo demoníaco, e dessa vez ele tá infinitas vezes mais forte do que da última vez. Só que agora ele recebeu uma missão mais braba ainda, mandando ele derrotar o monarca dos demônios. Tinha uns chupa-cabra passando e ele decidiu deixar aquela orbe da avareza com o Tusk. Se o bicho já era forte antes, imagina agora que o poder dele vai aumentar em 100%. Já lançou uma bola de fogo sinistra que obliterou não só aquele titã, mas tudo que tava no caminho. Enquanto isso, o pai do Jinwoo tinha ido parar no hospital. Ele dormiu por 2 dias inteiros e o médico disse que ele podia estar com a doença do sono eterno, que é a mesma doença da mãe do Jinwoo. Agora a casa caiu, hein, coroa? Enquanto lá no Japão, 2 caçadores avistaram uma formiga voadora gigante. Lá no castelo demoníaco, a capacidade de armazenar sombras do Jinwoo tinha aumentado ainda mais. E ele disse que era uma pena que ele não podia extrair a sombra dos demônios, senão ele já teria um exército enorme. Então ele dividiu seus soldados em 6 equipes pra fazer tudo mais rápido. Mandou eles eliminarem qualquer inimigo que aparecer na frente e avisar quando acharem a permissão de entrada pro próximo andar. Ele percebeu que a mana dele tava acabando rápido demais e foi ver o que tava acontecendo. E descobriu que tinha uns cavaleiros bolados que estavam eliminando até seus generais. Então chegou a hora do papai entrar em ação. Um cavaleiro notou a presença dele e já partiu pra cima, mas o Jinwoo desviou de todos os golpes e mandou ele pra longe. Outros 2 já tentaram pegar ele pelas costas, mas foram fatiados. Chegou no capitão dos cavaleiros e disse que tava em dúvida se os monstros também sentiam medo, mas agora ele tem certeza que sim. Ele já tava pronto pra acabar com a raça daquele cavaleiro, mas quando foi enfiar a adaga no buraco do capacete, escutou uma voz de uma menina se rendendo. E quando tirou o capacete, viu que era só uma garota elfa pedindo pra poupar a vida dela. O Prota fala que ela atacou seus soldados e agora tá querendo piedade, mas ela conta que recebeu ordens pra defender aquela região de desgraçados como ele. Então quando o Jinwoo virou de costas pra ir embora, ela tentou pagar de espertona e enfiar a espada nele por trás, mas bateu de cara no escudo do Tusk e o moleque pergunta se ela tem cocô de galinha na cabeça. E ela já começa a se humilhar pedindo desculpas de novo. Aí o Jinwoo pergunta se ela pode conseguir a permissão de entrada pra ele, e ela conta que a família dela protege essa permissão, então se ele levar ela pra casa pode dar pra ele, só não sei o que ela vai fazer com a permissão. Mas ele pergunta se realmente pode confiar nela, e ela jura pela própria vida que não tá mentindo. Então ele fala que se conseguir a licença não vai precisar machucar ela. Depois disso perguntou quem diabos era ela. Em uma certa ilha tinha um humano sendo devorado por uma formiga gigante bem na frente de um cara, que não demorou muito pra também virar refeição. E agora as coisas ficaram perigosas, porque as formigas estavam aprendendo a voar. Lá no castelo demoníaco, a menina conta que ela é a princesa Ezio do clã Hajir, mas não era isso que o Jinwoo queria saber. E perguntou se ela escuta vozes na cabeça mandando ela matar os humanos. E ela fala que não, mas escuta outra voz mandando proteger esse lugar desde que eles chegaram. Contou que eles costumavam morar no mundo demoníaco, mas acabaram vindo parar aqui. Quando o Prota pergunta o que eles faziam lá, o cérebro da menina começou a dar curto-circuito, e ela fala que eles estavam se preparando pra guerra. Quando ele pergunta contra quem era a guerra, ela começou a falar que eram inimigos tão poderosos que todos os demônios precisaram se unir. Mas outra voz apareceu falando que ele ultrapassou o limite de informações e a conversa vai ser interrompida. E a orelhuda quase caiu no chão igual bosta. Lá na associação eles estavam revendo todas as gravações do ataque das formigas mutantes. Disseram que 294 civis foram pro Beleléu e 6 caçadores que foram pra ajudar também viraram estatística. E essa ilha que foi atacada fica a 150 km da ilha Jeju. Então se elas podem voar assim tão longe, logo mais o mundo inteiro pode ser atacado. Só que a Coreia do Sul não tinha caçadores o suficiente pra cuidar disso sozinho, então iam ter que pedir ajuda aos países vizinhos. Lá no castelo demoníaco, a Elfa pede desculpas por desmaiar do nada, mas ele fala que não tem problema e pergunta se eles já estão chegando. E ela conta que o castelo da família dela tava logo ali. Chegando lá, o pai dela fica assustado e pergunta quem é esse monstro que ela trouxe. A guria fala que é só um convidado, mas o rei pergunta que tipo de convidado traz um exército junto com ele. Já mandou os cavaleiros cortarem a garganta dele. O Jinwoo conta que prometeu ir embora pacificamente depois de
pegar a permissão de entrada. Aí o rei percebe que esse é o homem que matou o Vulcan e o Metos com a maior facilidade do mundo, e viu que eles não iam ser capazes de derrotar esse sujeito. Então entregou a permissão de entrada e mandou ele embora de uma vez. Mas o prota, ousado como sempre, fala que também vai levar a filha dele. E antes que o Barbicha tivesse um treco, ele falou que só precisava dela pra encontrar as outras permissões de entrada. Prometeu que ia protegê-la com a própria vida e com muito custo o rei aceitou. Fora do castelo, o Jinwoo saiu derrotando vários cavaleiros demônios e percebeu que o Igris e o Tanque estavam ficando cada vez mais fortes. A Oreiuda fala que tem que tomar cuidado porque nos andares de cima só tem monstros terríveis que nem se comparam com os que ele já encontrou até agora. Mas ele manda não se preocupar porque nenhum desses clãs de nobres são páreos pra ele. Aí a menina pergunta por que o Jinwoo deixou a família dela viver, e ele fala que é porque gostou dela. E é claro que o coração dela quase saiu pela boca. Falou que ela já podia ir pra casa porque ele só queria saber onde ficam as licenças, já que os monstros vão ser mais fortes e vai ser perigoso pra ela. Aí ela já fica toda triste perguntando se não é mais útil pra ele. O moleque fala que ela já fez mais que o suficiente, mas a menina implora pra ir junto com ele, porque ela quer ver pessoalmente o resultado da luta dele. Então o Jinwoo não teve escolha e falou pra ela não ficar pra trás. E ela não tava mentindo, porque o próprio Jinwoo disse que as lutas estavam 90 vezes mais difíceis do que antes. Mas mesmo assim ele arrastou a cara daqueles monstros no chão como se não fossem nada. Lá no prédio da Guilda Hunters, o Quatro Olhos e a Caçadora Cha tinham acabado de receber uma mensagem da associação pedindo pra que eles ajudassem na luta contra as formigas mutantes que estavam se aproximando. E além deles, outro Rank S líder de guilda também tava vindo ajudar. De volta pro castelo demoníaco, os dois finalmente chegaram no 100º e último andar. E foi só a princesa abrir a boca pra falar que não tinha ninguém ali, e apareceu um dragão tenebroso, soltando raios e destruindo tudo. E em cima dele tava ninguém menos que o Baran, o rei demônio. E com essa hora sinistra, nem o Jinwoo tinha certeza se conseguia ganhar dele. A Ezio então tava quase tendo um derrame. E o pior de tudo é que o inimigo ainda podia voar em cima daquele Wyvern. Ele já usou um Edo Tensei e começou a invocar vários demônios. E nem o Jinwoo tava esperando que aparecessem tantos assim. Então é claro que ele já invocou seu poderoso exército das sombras, que já chegou passando a faca em geral. O Tusk mandou uma tsunami de fogo que eliminou uns 300 de uma só vez. A princesa ficou impressionada com a força dele, mas ficou se perguntando quem ela devia ajudar: o rei de todos os demônios, incluindo ela, ou um invasor desconhecido que ela acabou de conhecer. Só que o Baran mandou um Kamehameha pra cima que explodiu tudo. Começou a eliminar todos os soldados das sombras e ela ia ser a próxima. Mas no último segundo, o menino Jinwoo apareceu salvando a vida dela no maior estilo. Ele percebe que esses não eram raios comuns, porque eles paralisavam os inimigos. E se não conseguir cuidar disso, seus soldados vão evaporar e sua mana vai acabar. Então já ativou o modo flash na furtividade e tentou cortar as asas daquele lagartão. Mas o Baran conseguiu bloquear a adaga e arremessar o prota no chão igual um meteoro. O moleque quase tomou outra bazucada, mas conseguiu sair correndo. Só que se ele tomasse uma dessa, nem os poderes de protagonista iam conseguir salvar. Aí ele já pediu ajuda pro Tusk, que com a orbe da avareza conseguiu superar o ataque do rei demônio. E o nosso viciado em arrancar a cabeça já aproveitou pra botar a cabeça do Wyvern na sua coleção. E o Jinwoo fala que o Baran finalmente desceu e que já tava ficando com dor no pescoço de tanto olhar pra cima. Agora o pau vai quebrar, meu parceiro. Lá no prédio da associação, o presidente Go tava se encontrando com a guilda Baken, que tinha como líder um tal de Ryuji Koto, simplesmente o segundo caçador mais forte da Ásia. E eles agradecem por concordarem em ajudar na luta contra as formigas mutantes. A assistente começou a explicar tudo o que eles descobriram com suas pesquisas. Primeiro disse que as formigas vivem no máximo um ano, então se eles conseguirem matar a rainha, todas as outras formigas vão de base em no máximo um ano. O Ryuji fala que 11 caçadores de Rank S da guilda dele, incluindo ele mesmo, vão lutar contra as formigas. Eles vão chamar a atenção de todas elas para que os caçadores da Coreia do Sul possam cuidar da rainha. E até o presidente ficou assustado com isso, mas logo começaram a decidir os detalhes da operação. Lá no castelo demoníaco tava aparecendo a terceira guerra mundial. O Tusk bloqueava os raios do rei demônio enquanto a rapaziada partia pra cima. O Iron tomou uma espadada no meio da testa e o Igris foi mandado pra longe. E o Jinwoo até tentou pegar o vagabundo de surpresa, mas foi bloqueado e tava quase tendo a cabeça esmagada. Só que o Tusk agarrou o espadão, o Jinwoo furou o braço do Baran e geral juntou pra cima dele. Mas o maldito usou um ataque em área que derrotou todas as sombras e deixou o nosso menino sem mana. Mas tá tudo bem, porque ele lutou sozinho a vida inteira, né? E já tava trocando golpes com aquele rei demônio sinistro. E essa era a primeira vez que o Jinwoo encontrava um oponente mais forte que ele. Se esforçou pra defender de um golpe, mas suas adagas saíram voando. Ele tomou uma muquetada servida que quase fez ele perder o fôlego, mas segurou nos braços do demônio. Só que ele começa a canalizar uma bomba nuclear que ia estraçalhar o Jinwoo. Até que a princesa Elfa joga uma espada nele que não fez nem cócegas, mas foi o suficiente pra deixar ele distraído e dar tempo do Jinwoo se prender nele com o toque do dominador, arrancando os braços do Baran e finalizando com um soco meteoro que obviamente mandou a cabeça do rei demônio pra lua. E essa foi a primeira cabeça que ele arrancou na base da porrada, ao invés de cortar com a adaga. O maluco já caiu pra trás e o Jinwoo recebeu a notificação que ele derrotou o monarca dos demônios. Todos os inimigos sumiram e a Oreiuda foi correndo até o moleque, mas ele fala pra ela voltar pra casa e contar pro pai dela que agora o clã Hades é o maior clã do inferno. E ela começa a chorar de felicidade, rindo que ele errou o nome do clã dela. Depois de tudo isso, ele recebeu o sangue purificado do rei demônio e ia finalmente poder fazer o tão sonhado elixir da vida pra salvar sua mãe. Só que o Jinwoo ficou preocupado quando viu que a taxa de sucesso dependia do nível de inteligência dele. Mas no fim ele conseguiu craftar logo 6 poções numa boa e ficou se perguntando se ele pode
pode realmente salvar a Mamis com isso. Do nada o Iron lançou a braba e chegou com a carcaça daquele lagartão voador. E o Jin-Woo, que não é bobo nem nada, já extraiu a sombra dele pro seu exército. E pensa num bichão cabuloso. A Ezreal já começa a zoar o Prota porque ele já tinha esquecido o nome do Ivern também. Então ele nomeou o dragãozão como Kai'Sel. A princesa já ficou toda animada, falando que se montassem nele dava pra voltar pra casa voando bem rápido. E o pai dela ia fazer um banquete bolado. No meio daquele monte de recompensas, o Jin-Woo ainda recebeu uma habilidade muito louca chamada troca de sombra, que ele podia usar pra trocar de lugar com qualquer sombra, independente do lugar do mundo que ela esteja. Melhor que o Rinnegan do Sasuke e a Rune do Lau. Aí ele pede desculpas pra Ezreal, mas manda ela voltar pra casa sozinha, porque o castelo dela fica 20 andares abaixo dali e era muito longe pra ele só receber um banquete. A mina já tava até criando coragem pra se declarar pra ele, mas quando foi ver, o caba já tinha trocado de lugar com o cavaleiro. E foi parar em um beco do bairro dele que ele mandou soldados vigiarem. Então já chamou o Kai'Sel pra voltar voando pra casa de um jeito sinistro. Lá na associação, o presidente e o inspetor estavam discutindo um plano pra acabar com a raça daquelas formigas mutantes. Descobriram que elas se comunicam por ondas sonoras, então o Ryuji Goto ia usar um sinal de interferência pra cortar isso. Assim, eles só iam ter que se preocupar em derrotar a rainha e seus guardas. Em um barzinho de esquina, o Baek tava enchendo a cara com um caçador aposentado. Esse aí era o Min Byung-gu, um healer de rank S que pode curar praticamente qualquer coisa. Ele perguntou se o Tigrão realmente vai pra Ilha Jeju, mesmo depois de verem um companheiro sendo exterminado por aquelas formigas. Mas era por isso mesmo que ele precisava ir, senão toda a Coreia ia ter o mesmo destino. O Byung já disse que nem adiantava tentar convencer ele aí, porque não ia rolar de jeito nenhum. Mas o Baek fala que só veio se despedir dele porque pode ser a última vez que eles se vejam. O healer fala que apesar de ser muito forte, ele não gosta de lugares com muito sangue. Por isso ele se aposentou e começou a faculdade de pedagogia pra virar professor. E o Tigrão falava que era muito desperdício de habilidade. Lá no hospital, o Jin-Woo foi visitar a Bela Adormecida, que ele chama de mamãe, e lembrou de quando ela se queimou por causa dele. Então já sacou o Elixir da vida e começou a pensar que ela pode nem conseguir engolir. Ou pior ainda, pode ser que a poção nem funcione. Mas ele já viu várias vezes os milagres que o sistema pode fazer. Então decidiu arriscar e confiar que ia dar tudo certo. Deu o Elixir pra ela e na mesma hora a marca da queimadura no pescoço sumiu. Ela também perdeu as rugas e ficou parecendo uma novinha macetável. E o Jin-Woo começou a rezar pra ela acordar, pelo amor de Deus. A luz do sol começou a entrar no quarto e quando ele finalmente abriu os olhos, viu a sua mãe sentada e melhor do que nunca, perguntando pro filhão quanto tempo ela dormiu. E ficou surpresa quando ele contou que faziam 4 anos que ela tava tirando um ronco. Ela agradece ele por ter mantido a promessa e ter cuidado de tudo enquanto ela não podia. Falou que ele deve ter ralado muito pra chegar ali, e nem o nosso prota conseguiu segurar as lágrimas. Que lindo, cara. No outro dia, os médicos não conseguiam nem acreditar que um paciente com a doença do sono eterno acordou, já que isso nunca aconteceu antes. A pequena Dinah foi visitar a mãe também e tava chorando horrores. E o menino Jin-Woo tava orgulhoso que os esforços dele finalmente deram a recompensa que ele queria. Enquanto isso, o presidente Go tava em uma coletiva de imprensa, explicando sobre a operação contra as formigas mutantes. Disse que além deles, 10 caçadores Rank S do Japão iam ajudar, e os caçadores de Rank A ou abaixo iam ficar protegendo o país. O healer Rank S começou a lembrar do dia que ele saiu pra beber com o Baek e aquele companheiro que virou saudades, e disse que eles são os únicos que podiam deter essas malditas formigas. Lá na casa do Jin-Woo, a irmã dele tinha deixado a maior bagunça, e a mãe deles mal acordou e já tava tendo que limpar a casa. Eu preferia era ter ficado dormindo, sai fora. Ela viu uma foto da família junto e lembrou que o pai deles foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Disse que viu as notícias falando que o Jin-Woo virou um caçador igual o pai dele. E enquanto a Dinah se gabava por estar quase virando uma médica, ele recebeu uma ligação. Lá na associação, o presidente e o Jin-Choo estavam se perguntando o que o caçador Thomas André veio fazer na Coreia do Sul, achando que o caçador Rank S mais forte dos Estados Unidos, com a força de uma nação inteira, tava vindo pra ajudar. Mas falaram que ele só devia estar aproveitando as férias por ali. Depois disso, o Jin-Woo chegou e o velho começou a contar que eles vão partir em 4 dias pra lutar contra as formigas mutantes. E perguntou se o molecote podia emprestar sua força pra vencerem. O Jin-Woo pensou que era uma grande oportunidade pra subir de nível e não podia perder. Mas ele lembrou que agora tinha sua mãe de volta e já tava prestes a recusar. Até que houve um tremor sinistro e o presidente ficou impressionado que ele também conseguiu sentir daquela distância. Já que lá na academia, os caçadores Rank S estavam tirando uns 5 minutos de porrada sem perder a amizade. E convidou o menino pra assistir se quisesse. E era só luta de alto nível, meu filho. O Baek, na sua forma tigrinho raivoso, tava tomando um pau pra um lutador de judô, que falava que o cabo era jovem demais pra já estar com cabelos brancos. O presidente contou que era muito raro todos os caçadores de Rank S se reunirem no mesmo lugar, e disse que aquela energia mágica deve ter vindo deles. O Jin-Woo ficou surpreso que o Baek tava apanhando, mas o Quatro Olhos apareceu falando que se o Tigrão lutasse com tudo, o Dong-Wook não tinha a menor chance, mesmo também sendo um Rank S líder de guilda. Então o Jin-Woo pergunta por que ele não tá lutando a sério contra um oponente forte daqueles, mas o Choi fala que é difícil o Baek lutar com todas as forças quando tem muita gente olhando, já que ele se transforma em um monstrão tão poderoso que até o diabo treme só de olhar. Ali embaixo também tinha uns Rank S da Coreia do Sul, e os Rank S do Japão tinham acabado de chegar, liderados por ninguém menos que o famoso Ryuji Goto. Essa gatinha pergunta quem era aquele lá em cima, e a assistente conta que o Jin-Woo acabou de virar um Rank S. O Ryuji fala que com essa aura insana ele deve ser um assassino monstruoso, mas a mina fala que na verdade ele é um mago. O Lin Taegil percebeu que o moleque que estragou a estreia do seu Minsung tinha chegado, e a tia já tava quase mijando um guaraná só de olhar pra ele. Tava todo mundo assistindo a luta do Baek e do Karate Kid, mas a assistente do Goto
Goto disse que tá decepcionada com o nível dos caçadores Rank S da Coreia. Do nada um maluco chegou boladão, perguntando se ela acha que pode chamar eles de bando de franguinho só porque tá falando em japonês. Esse era o Park Jong-soo, mestre da guilda dos cavaleiros. E ele tá todo se achando aí, mas o cara é só um Rank A. E o cachorrinho dele não parava de gritar que o mestre era incrível. E a Cha chega falando pra eles parar de caçar briga. O Goto pergunta por que eles não faziam um torneio de luta entre caçadores Rank S. E eles podiam até escolher as regras. E o presidente aparece falando que é uma ótima ideia, sugerindo que eles tirassem todos os magos e não combatentes. Então o Baek fala que perde quem tiver o pulso agarrado, se for atingido nas costas ou se qualquer parte do corpo que não sejam os pés tocarem no chão. E falou que ia ser mais da hora ainda fazer todos contra todos ao invés de um contra um, já que essa raid vai ser bem caótica e vão ter inimigos pra tudo que é lado. Então no lado da Coreia iam lutar a Cha, o cara de Mindingo, o Cobra Kai e o Tigrinho Safado. Enquanto do lado do Japão tinha esses 4 apelões aí que falavam que iam dar uma surra naqueles palhaços. E calma que eu sei o que você tá pensando. Cadê o Jinwoo? Mas relaxa que ele ainda vai entrar nessa brincadeira, meu parceiro. Ele percebeu que o Goto não ia participar e ia ficar só avaliando a força dos Rank S. O Don Wook já ativou o modo pé grande e a rapaziada já tava pronta pra sair na mão. O Baek ficou com mascarada ali enquanto esses dois iam ter uma disputa de força bruta. Já meteram um Gatling Gun só pra começar. O Taegil parecia que tava tomando um sufoco do ligeirinho ali, mas ele usou a própria velocidade do cara pra atacar de surpresa. Uma flecha de mana quase pegou no topetudo e ele mandou o cara dar conta do Taegil de uma vez. Mas aqui não pode moscar não, porque um segundo que ele desviou o olhar e já tava quase conhecendo o peito do pé do Pedro que é preto. Esse lugar inteiro foi construído com as melhores gemas mágicas do país, mas esses caras conseguiram quebrar tudo com a maior facilidade do mundo. E os japoneses tinham que tomar cuidado com o Tigrão, porque ele não ia só agarrar o pulso não, ia quebrar todos os ossos do corpo até eles se arrependerem de ter nascido. O maluco do tapa-olho já tava apavorado, mas depois que o Baek se transformou ele quase borrou a cueca. Só de olhar pra essas lutas, aquele Rank A que tava todo se achando já começou a se achar um lixo. O Karate Kid acabou tomando uma surra do topetudo e o Taegil também foi encurralado na parede com o adversário pegando os 2 pulsos de uma vez. O cagão não parava de correr do Baek, que agora ia lutar um 3 contra 1, enquanto a gatinha da Cha tava dando um couro na menina gangsta. Os golpes dela pareciam uma dança e por isso ela era chamada de a bailarina. Eliminou a outra mina tocando nas costas e foi correndo ajudar o Baek, mas o covarde tentou pagar de espertão atacando ela por trás e tomou uns tabef servidos. Só que agora deu ruim porque ele ativou o modo Berserker e não ia parar até matar alguém. Mas o chefão não tava querendo parar a luta não. O Kumamoto tava atacando tão rápido que a Cha mal conseguia acompanhar e tentou dar um golpe mortal enquanto ela não conseguia enxergar pela fumaça. Mas o nosso menino Jinwoo chegou bloqueando o golpe, falando que ele tá indo longe demais para uma simples competição. O maluco não gostou nem um pouco, mas tomou uma imobilização só pra ficar esperto. E o Goto não conseguia acreditar que aquele garoto era um mago de jeito nenhum. O Jinwoo disse pra Cha que era melhor considerar que eles perderam, já que o Baek também já tinha sido derrotado. Só que é agora que as coisas começam a ficar interessantes, porque a assistente foi até o Prota pra convidar ele pra lutar contra o próprio Ryu de Goto. E nem precisava de tradutora pra entender o que é que esse cara tava querendo. Então já que o Jinwoo queria testar sua força depois do castelo demoníaco, ele ia aceitar. Mas o Goto não gostou quando viu o moleque dando um sorriso bem na sua frente. Aí a tradutora foi avisar que o Jinwoo aceitou, mas com uma condição: o Goto ia ter que lutar com todas as suas forças. Meu amigo, que esse Jinwoo tá abusado é brincadeira, viu? E a rapaziada da plateia não tava entendendo era nada, porque tem que ser muito louco da cabeça pra desafiar o segundo caçador mais forte da Ásia desse jeito. A Cha sabia que ele era capaz de derrotar o boss de uma dungeon Rank A sozinho, mas será que ele conseguia fazer a mesma coisa com um monstro como Goto? Perguntou pro Baek se eles não deviam parar aquela luta, e provavelmente a resposta devia ser sim, mas tava todo mundo animado pra ver essa luta épica. Depois de se alongar, o Jinwoo falou que era hora de começar, mas não deu nem um milésimo de segundo e o maldito do Goto já meteu um porradão servido na fuça dele. Ou pelo menos era a intenção, porque é claro que o nosso menino conseguiu desviar por pouco. E o Goto falava que esse moleque não é um mago, mas nem ferrando. O Jinwoo falou que com toda certeza esse cara é mais forte que todos os outros caçadores, mas não adiantava nada se não conseguisse te acertar. E o Ryuji aumentou a velocidade depois de ver que ele tava rindo de novo. A plateia tava surpresa só do Jinwoo conseguir desviar daqueles socos na velocidade da luz, mas a Cha foi a única que percebeu que ele tava brincando com o Goto e só testando a força dele. O Goto percebeu que se não usasse toda a força podia acabar perdendo pra aquele moleque, então decidiu matar ele de uma vez. Meteu um soco meteoro que pegou de raspão, e o Jinwoo não podia deixar isso ir mais pra frente, porque senão ia receber outra daquelas quests mandando ele matar o inimigo. Segurou a mão do Goto e disse que por pouco ele não perdeu um olho. Ainda falou que não segurou o pulso dele de propósito, porque não queria acabar com isso tão rápido. Os cabas já começaram a liberar uma aura insana que assustou todo mundo só de olhar. E se continuasse assim, o lugar inteiro ia ser destruído. Então o Baek e a Cha foram segurar o menino Jinwoo, enquanto os dois japoneses foram parar o Goto, já que eles tinham uma raid na ilha Jeju daqui a alguns dias e não podiam morrer ali. As coisas finalmente se acalmaram e o Jinwoo conseguiu avaliar a força de todos ali. E mesmo com todos aqueles Rank S, ninguém conseguiu perceber os soldados do Jinwoo na sombra deles. Depois disso, ele foi conversar com o presidente sobre aquela raid. O Goto conversava com alguém pelo telefone e dizia que os caçadores da Coreia até que conseguem acompanhar os japoneses na missão, mas tanto o Ryuji Goto quanto a Cha e o Baek ficaram surpresos que o Jinwoo não ia participar da batalha contra as formigas mutantes. Mas eles falam que não tem problema, porque dessa vez iam 16 caçadores Rank S, então a vitória era garantida. Será mesmo? De noite o Jinwoo chegou em casa e a mãe dele tinha feito o jantar, e é por isso que ele não podia ir pra raid, porque queria ficar com a Mamis, que acordou depois de 4 anos.
humanos. Lá na ilha Jeju, as formigas se alimentavam igual um bando de esfomeadas. E a rainha falava que eles tinham que mudar de lugar porque não tinha mais comida pra alimentar todo o exército. Disse que eles precisavam de soldados mais fortes e por isso tava nascendo o mais forte que esse mundo já viu. E não é querendo dar spoiler não, mas o que esse cara vai fazer com os caçadores coreanos e japoneses é brincadeira, viu? O bicho literalmente acabou de nascer e já tava soltando uma energia monstruosa. Os jornais estavam passando no mundo inteiro informando que essas benditas formigas agora conseguiam voar. E geral tava se reunindo pra proteger o país contra essas formigas safadas. E finalmente chegou o dia de irem pra ilha Jeju. Todos os navios da marinha já tinham chegado e o Park Jong-soo tava comandando os caçadores que ficaram pra defender a terra. Ao mesmo tempo os nossos Rank S se despediam dos amigos e família porque estavam prestes a entrar no helicóptero. Isso sim que é patriotismo, porque até os caçadores mais fracos ficaram em alerta pra defender o país. E nem o presidente tava esperando esse tanto de caçadores ajudando. E tava aliviado que um certo alguém decidiu ir. O Baek tomou foi um susto porque o Byung decidiu parar de ser cagão. E agora sim eles tinham um healer Rank S pra salvar a rapaziada. A equipe do Rio de Goto já tava no centro da ilha Jeju e mandou todos seus caçadores ficarem em posição. Um maluco ainda foi mandado junto com os coreanos pra gravar toda a raid ao vivo. E já acharam que isso era suicídio, mas ele falou pra ficarem tranquilo porque ele é um Rank A. Então já tá acostumado a filmar no meio do perigo. A equipe de ataque já tava pronta e o presidente declarou que a quarta raid na ilha Jeju começou. Os japoneses começaram liberando uma quantidade assustadora de mana pra atrair todos os soldados formigas. Só que as voadoras iam atacar o helicóptero e o Quatro Olhos falou que pode deixar que ele resolve. Abriram a escotilha e ele lançou uma chuva de flechas flamejantes que explodiram na cara das formigas. Mas teve que lançar uma bola de fogo pra cuidar das outras que sobreviveram. E o Choi tava animadão porque finalmente chegou o dia de exterminar essas malditas. Então é hora de pousar, né? Os caçadores japoneses iam conseguir segurar os soldados por 1 hora. Então eles tinham esse tempo pra acabar com a rainha. Os marinheiros do Japão lançaram um sinal de interferência para as formigas não receberem as mensagens da rainha. As gatinhas estavam fatiando os monstros enquanto aquele covarde tava paralisado de novo. E o Kenzo tava se divertindo arrancando a cabeça dos bichos. O Choi selou a entrada do ninho com uma rede de fogo e agora as formigas não iam conseguir entrar. O Baek tava tentando descobrir qual túnel levava até a rainha, mas o Quatro Olhos não quis nem saber e meteu fogo em todos eles. Enquanto isso, o Jinwoo tava só de boa completando a missão diária dele, falando que aqueles caçadores devem ser fortes o suficiente pra lidar com essa raid sem ele. Lá na ilha eles estavam em dúvida se a rainha realmente estava lá, mas o Choi mostrou uma sala cheia de ovos, então ela devia estar perto. Só que entre eles tinha um ovo enorme que já tinha eclodido. E é claro que a rapaziada já tremeu na base só de pensar numa formiga daquele tamanho. O Kenzo tinha cortado o ombro e a healer Rank S já perguntou se ele queria ser curado, mas ficou zoando com a cara dele falando que não ia ser de graça. E ela nem tava falando de dinheiro, hein? Só que eles viram que tinha uma horda se aproximando e o bombadão perguntou o que ela ia querer. Mas quando foi ver, a cabeça da gatinha tinha sido decepada, meu parceiro. Cê tá maluco? Que merda foi essa? Eles estão prestes a conhecer um monstro tão forte que vai fazer eles se arrependerem de ter nascido. A mina começou a menstruar pela cabeça e os dois entraram em choque. O Kenzo só viu um vulto passando e tentou enfiar a porrada, mas também foi de mula sem cabeça. O Nerdola já tava com o seu na mão e tentou cortar aquele capeta. Mas não tem jeito, né? Se não tiver gente perdendo a cabeça, não é solo level. Enquanto isso, a nossa rapaziada tava lutando contra as formigas dentro do formigueiro. E mesmo elas tendo a força de um Rank S, ainda eram monstros, né? Então era muito fácil prever o que elas iam fazer. E a tia só chegou enfiando o espadão pra rasgar a formiga inteira. Ela disse que essas eram bem duras e tava feliz que tinham poucas formigas. Mas o Byung manda eles ficarem tranquilos, porque se chegar mais monstros, ele protege a galera. Eu não sei de nada, mas acho que não vai ser bem assim, não. O Baek foi dar uma zoada nele, mas acabou se ferrando porque ele esqueceu do básico, que era esmagar a cabeça das formigas pra elas morrerem de vez. E eles só conseguiam pensar que daqui pra frente elas só vão ficar mais fortes ainda. A gatinha da tia sentiu o cheiro de um monstro poderoso, e o Baek usou seus sentidos de tigrão pra enxergar no fundo da caverna. Até que ele conseguiu enxergar a rainha, protegida por milhares de guardas reais. E já começou a mandar um discurso no jutsu pra incentivar a rapaziada a levar a vitória pra casa. Lá fora os outros japoneses chegaram, mas não conseguiam achar aqueles três em lugar nenhum. Nem te conto por quê. Mas o Robin Hood ele viu os óculos do Nerdola caídos no chão e ficou assustado quando viu todo aquele sangue. Do nada o Kei caiu no chão sem conseguir respirar por causa do cheiro de morte que ele tava sentindo. Ficou tão louco da cabeça que mandou um Frozen Let It Go pra tudo que é lado e se congelou igual o Avatar. Mas o Beruzão passou estraçalhando todo aquele gelo. Lá no centro da cidade, o mascarado covarde e a menina gangsta também não conseguiam entrar em contato com o time. Mas não tinham tempo pra se preocupar com os outros, porque tinha uma tsunami de formigas vindo pra cima deles. Dentro do formigueiro, nossos heróis finalmente chegaram na rainha. E já que tinham mais de 50 mil inimigos, eles tinham que se preparar no mesmo nível, né? Então o healer meteu um buff em todo mundo pra ficarem mais roubados do que já são. O Dong já se transformou num gorilão gigante, falando pra rainha que ele é seu oponente. Enquanto o Choi mandava uma maré de fogo pra queimar até a alma daquelas bunda mole. E invocou um dragãozão de fogo que explodiu na boca delas. Mas as grandonas saíram de lá ilesas e chegou a hora do tigrinho mostrar as garras. Já ficou mais chapado que o Coringa, mais louco que o Batman e esmagou a cabeça delas na parede. Essa sim era a verdadeira forma bestial que todo mundo tem medo. O cameraman tava só de olho gravando tudo. E o chefe dele ligou mandando ele pegar um ângulo melhor porque eles já estavam com 80% da audiência. Mas o healer mandou ele ficar pianinho ali atrás se não quiser virar comida de formiga. Enquanto isso, todo o país assistia a batalha pelos telões, TV e celulares. Juntou a negada toda em cima do escudo do Dong, que ele soltou um peido que explodiu geral. O Taegil jogou muito mais
Minecraft e saiu atirando 1 milhão de flechas pra cima e torcendo pra acertar as formigas, enquanto o Lobão saía só passando as garras em todas elas, fazendo picadinho pro churrasco. O Choi meteu uma brasa e a Chai spawnou em cima delas, fatiando geral. Finalmente derrotaram o último guarda e agora só faltava a bendita da rainha, que já meteu uma patada mortal, mas o Donwook defendeu com o escudo. O Taegil mandou mais flechas que nem atravessava aquela carcaça resistente, e o Baek mandou eles não terem medo porque uma rainha sem seus guardas é apenas uma donzela indefesa, mas ela mandou um veneno sinistro pra calar a boquinha dele. Por sorte o healer tava esperto e curou os dois na mesma hora. A rainha, que não é boba nem nada, já quis acabar com aquele safado primeiro, mas é claro que também não ia ser tão fácil assim atacar o meninão. O Quatro Olhos já mandou todo mundo ir pra trás porque agora ele vai derreter aquela cachorra. Fez uma explosão tenebrosa, mas ela era muito resistente, ainda tava inteirona. Tomou uma bola de fogo no meio da boca e tentou revidar, mas os dois grandalhões seguraram a pata dela e gritaram pra Tia cuidar do resto. Então ela disparou a milhão e ainda recebeu um buffzinho maroto. Foi cortando todas as pernas da rainha, porque se ela quiser sair de lá vai ter que sair numa cadeira de rodas, meu filho. Deixou ela deitada no chão e finalizou com um corte magistral que, adivinha, arrancou a cabeça da maldita rainha formiga. Já comenta quantas cabeças você acha que saíram voando nesse anime até agora. Isso eu não faço ideia, mas o que eu sei é que todo o país comemorou, porque depois de 4 tentativas, eles finalmente venceram essas formigas encapetadas. Mas o Baek ainda estava incomodado com aquele último grito que ela deu antes de morrer. O Byung falou pra ele esquecer disso, porque eles finalmente vingaram o companheiro deles. E agora o resto dos soldados formigas vão virar estatística em menos de um ano. Mas felicidade de pobre dura pouco, né? Porque o assistente do Goto avisou que as formigas estavam voltando pro formigueiro, e o sinal de interferência deles não tava mais funcionando. A gaiola de fogo do Choi foi quebrada e eles perceberam que aquele último grito da rainha na verdade era um pedido de ajuda. O problema é que aquelas formigas mequetrefes não iam ser capazes de quebrar aquela gaiola de fogo. Então agora era o verdadeiro capeta desse lugar que tava vindo. O monstro, a máquina, o inigualável Beruzão. Uma formiga negra que já chegou liberando uma aura assustadora. Só de sentir o cheiro da fera, a Tia quase desmaiou. O Donwook queria atacar aquele bicho, mas antes de conseguir dar um passo, já sentiu metade do corpo dele sendo dizimado. E ficou incrédulo que o formigão ignorou eles pra ir até a rainha. O Beru devorou a própria mãe, já deu um grito cheio de ódio. Virou com um olhar mortal e brotou atrás da Tia, metendo um soco que simplesmente amassou ela de cara na parede em um piscar de olhos. O Donwook já se transformou pra matar aquele canalha, mas com um peteleco o braço dele foi estraçalhado. E o bicho deixou ele parecendo um espantalho sem braços. Nem o tigrão na sua forma bestial foi páreo pro maluco. E o Choi tentou usar sua magia, mas foi interrompido no meio com um cortezinho no peito. O Taegil disparou uma flecha no pote do bichão, mas ele segurou no ar e tentou finalizar o coitado. Só que o Donwook tava novinho em folha, porque eles tinham um healer de verdade que curava qualquer coisa. E o Byung tava só escondido usando uma habilidade parecida com a furtividade. E disse que enquanto ele estiver ali, o time dele não vai perder. Mas o Beru agarrou o grandão pelo pé e saiu batendo ele de um lado pro outro igual criança. Não faça isso com crianças. O Donwook perdeu a consciência e nem o healer camuflado escapou do meninão. O tigrão ficou até de queixo caído, porque o healer fez cosplay de Ace, mas ele levou o trabalho muito a sério. Tentou falar pro Baek fugir, mas além do buraco no estômago, o Beru ainda devorou a cabeça dele. O healer cura todo mundo, mas quem é que cura o healer, hein? É claro que o Baek ficou furioso e partiu pra cima, mas o formigão arremessou o corpo do seu melhor amigo nele e segurou ele pelo pescoço, fazendo ele perder as forças e cancelar a transformação. Mas o que deixou ele assustado de verdade foi que o Beru tava aprendendo a falar, e repetiu as últimas palavras do Byung. Disse que eles eram todos fracos e só matar eles não vai ser o suficiente pra vingar sua rainha. Perguntou onde tava o rei deles, mas sentiu alguém muito forte e foi correndo até ele. O Baek começou a pensar se ele tava falando do Goto, mas agora não era hora de pensar nisso, porque eles precisavam sair de lá urgentemente. Só que aquelas milhares de formigas finalmente chegaram. Lá fora a equipe do Goto tava achando estranho que não estavam conseguindo falar com o Kenzie e os outros, mas achavam que eles só tinham perdido o sinal. Só que ele viu aquela estaca de gelo enorme e descobriu o que realmente tinha acontecido. O chefe dele ligou perguntando por que ele demorou tanto pra entrar em contato. Então o Goto avisou que eles tiveram baixas e por essa ele não tava esperando. Disse que já tinha mandado a equipe dele pra lidar com as formigas mais fracas, pra deixar só os coreanos se ferrarem. Mas falaram que não tinha problema, porque enquanto o Ryu de Goto tiver vivo, uma perda ou outra não vai fazer diferença. Os dois desgraçados ainda começaram a comemorar que as formigas voltaram pro formigueiro, e a chance de sobrevivência dos coreanos era de 0%, porque agora o Japão ia ser a nação mais forte disparada, já que todo o poder militar do rival foi aniquilado, e eles ainda iam receber toda a glória por ter conquistado uma raid de rank S. Então esse filho de uma rapariga mandou a equipe do Goto recuar e se juntar com o resto do pessoal. Mas é claro que o Beruzão apareceu mostrando as garras pra esses safados malditos. O Goto ainda conseguiu se proteger, mas a Ishida eu não vou nem falar o que aconteceu, porque todo mundo já sabe, né? E o Big Boss mandou outro Zé Ruela fugir, porque ele só ia atrapalhar. O Beru perguntou se ele é o rei, e o Goto ficou assustado que o bichão sabia falar, e confirmou falando que sim, ele é o rei. Mas o Beru liberou uma energia mágica tão intensa que o Goto achou que tava lutando contra o Jinyu. Dentro do formigueiro, as formigas não paravam de vir. O Baek gritou pro Choi aumentar aquelas chamas, mas o coitado tava só o pó da rabiola. Tava todo mundo tão machucado que mal conseguiam ficar em pé direito. Já estavam aceitando que esse era o fim, mas quando iam ser aniquilados, os soldados das sombras do Jinyu saíram dos caçadores pra defender a rapaziada. O Baek não tava entendendo era nada. E lá de cima de um prédio, o menino Jinyu usou seu famoso poder de troca de sombra. Meu amigo,
Porque é claro que o protagonista sempre chega na hora certa, né? Podia ter chegado um pouquinho antes, podia, mas tá tudo bem. Antes tarde do que nunca, né? Se você também tá louco pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 872 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá surreal de bom. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy.